a todos pela presença. A gente está aqui hoje para discutir um pouco como o Brasil está se preparando na questão da segurança para 3 grandes eventos que a gente vai sediar, que é a Copa das Confederações no ano que vem, a Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada em 2018. Então, a ideia é um pouco a gente discutir como estamos se preparando, que riscos a gente ainda corre ou não. E para discutir isso, a gente está aqui com o Valdinho Jacinto Caetano, que é secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça e responsável por esse planejamento. E o Guaraci Mingardi, que é cientista político, especialista em segurança pública e pesquisador aqui da GV. A ideia é que a gente comece com o Dr. Caetano expondo um pouco do que está sendo feito. O Guaraci fala um pouco também, e aí a gente queria abrir para perguntas para a plateia. Eu vou fazer algumas, mas quanto mais perguntas de vocês tiverem, melhor, porque acho que é isso, a ideia é realmente tirar dúvidas que a gente possa ter sobre esse planejamento como um todo. Para começar, eu queria passar a palavra para o Dr. Caetano. Muito obrigado. Cumprimentar o professor Guaraci, Vagnaldo, mediador dessa conversa. Cumprimentar todos que estão aqui, em especial o Dr. Gilmar Tadeu, representante, comissário especial aqui de São Paulo, e falar um pouco do que é a SEG. O governo federal criou a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, prioritariamente para fazer a interlocução entre as entidades que farão a segurança dos grandes eventos. E eu gostaria de acrescentar a esses eventos que o senhor citou, também a Jornada Mundial da Juventude, que acontece no ano que vem no Rio de Janeiro, que é um evento que vai trazer aí por volta de 5 milhões de pessoas ao Brasil. Essa secretaria foi criada com a intenção de fazer a interlocução, a sinergia entre os diversos órgãos que tratarão da segurança desses eventos que foram citados aqui. Nós, historicamente, eu tenho 28 anos trabalhando na Polícia Federal e trabalhando, em algumas vezes, também coordenando grandes eventos que já ocorreram no Brasil, a exemplo da Cimeira, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2001, 2002. Nós tínhamos uma forma de atuar que cada grande evento que surgia, os mesmos órgãos, em razão das suas atribuições legais, se reuniam para fazer a segurança desses eventos. Então, toda vez que fazia isso, acontecia uma programação dessa e reuniam-se esses órgãos. Teve-se a ideia de criar a secretaria para fazer a interlocução entre esses órgãos, e é isso que nós estamos tentando fazer. A Secretaria tem feito a interlocução com todos os órgãos, Polícia Rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a ABIN, o Exército Brasileiro, os órgãos locais, a Polícia Militar, e até agora nós temos entendido que essa interlocução tem sido de um nível muito bom e que certamente fará um grande serviço, um grande trabalho de segurança nesses eventos. A Secretaria se baseia em três vertentes importantes. Nós, numa tecnologia adequada para a prestação da segurança, no treinamento desses homens e, principalmente, na integração, na sinergia absoluta entre os órgãos que farão essa segurança. Nós estamos trabalhando dessa forma. Até agora, os resultados obtidos nos permitem afirmar que nós vamos ter êxito nessa segurança, nesse trabalho de interlocução e depois de prática da segurança. Trabalhamos num plano já estratégico para a segurança dos eventos, foi submetido à Presidência da República, aprovado, e agora nós estamos trabalhando, começando um cronograma para fazer o plano local, que é o desdobramento desse grande plano estratégico no nível local. Nós temos toda uma programação com datas para começar cada evento desse e para terminar. Portanto, o Brasil, talvez pela primeira vez, tenha uma programação para cada evento que nós faremos. Para os senhores terem uma ideia, a partir desse grande plano estratégico de segurança, nós faremos isso, como eu disse, no local. E foi criada uma comissão com um presidente e representantes de todos os órgãos envolvidos. Todos os órgãos estão envolvidos, desde de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Exército, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública. E essa grande comissão, ela será distribuída em temas. Cada tema desse uma oficina. Por exemplo, nós temos que tratar da inteligência da segurança dos jogos. Então, teremos lá uma comissão composta pelas pessoas que trabalham com a inteligência. Aí entra a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, da Polícia Civil, da ABIN principalmente, coordenando, e todos os demais que são interessados nisso. E tratarão de todos os problemas que podem ocorrer nesse tema e lógico, a sua resposta, a resposta do Estado a cada problema que possa surgir. Eu estou dando essa oficina e ela é reproduzida em todas as demais.
E isso com um cronograma específico, começando nesse mês. Essas comissões já foram criadas, já foram indicadas as pessoas para cada comissão, o seu presidente, e ela tem um tempo para apresentar o primeiro trabalho, o segundo, a revisão e o trabalho concreto a ser empregado na Copa do Mundo. Após a confecção e todos esses temas depois, essas áreas temáticas, elas serão englobadas em um grande plano local. É importante dizer, foi dito em algumas ocasiões, que a forma de atuar ela será única para todo o país. E com pequenas ressalvas. Nós não podemos comparar, executar um mesmo plano em São Paulo e em Amazonas em razão das características locais, de transporte e outras. Mas esse plano ele deverá obedecer premissas básicas para o Brasil todo. E daí observar cada detalhe peculiar de cada cidade que será colocado ali. Mas teremos também essa estrutura basilar para todas as 12 cidades. E dentro disso apresentar esse planejamento. Então veja, nós temos a partir desse plano, fazer o plano local por temas, juntar tudo isso num grande plano e depois disso fazer o treinamento e as simulações que esse plano exigirá. Nós temos uma programação de treinamento, um treinamento que é básico, e essas comissões, ao longo do seu trabalho, apresentará para nós as necessidades de eventuais treinamentos específicos. Nós temos a intenção de comprar alguns equipamentos muito bons, e certamente necessitaremos de treinamento das pessoas que vão operar esses equipamentos. Então, tudo isso está previsto dentro desse plano macro que nós trabalhamos na sede até agora, apresentamos aos estados, apresentamos à Presidência da República, colocamos isso no nível estadual. Começamos com a grande comissão que foi criada em cada estado, envolvendo todos os entes que trabalham diretamente na segurança e também chamando aqueles que não diretamente na segurança, mas de alguma forma impacta na segurança. Por exemplo, a área de saúde, a área de transporte, eles serão convidados a participarem como ouvintes e dando sugestões, porque tudo impacta na segurança. Nós não podemos trabalhar na segurança, por exemplo, sem levar em consideração o transporte, a saúde, um eventual problema de saúde de um chefe de Estado que vem, ou o mesmo cidadão comum que está assistindo os jogos, trabalho de segurança que impacta na questão da saúde, ou a saúde impacta na segurança. Então tem todo esse planejamento. Eu não vou me alongar muito nesse primeiro momento, porque entendo que as perguntas que certamente virão que darão a dinâmica à nossa conversa e tal, e eu fico mais à vontade para esclarecer dúvidas dos senhores. Portanto, encerro por aqui e me coloco à disposição. Professor Guaraci. Bom, eu estou falando aqui na qualidade de curioso. Minha área é segurança pública, mas eu trabalho na questão de grandes eventos, pouco trabalhei. Mas aí eu tenho alguma experiência em 2 casos concretos. Eu entrei no Ministério da Justiça no rescaldo dos Jogos Pan-Americanos, que é a grande experiência anterior que o Brasil teve, em que em algumas situações, em alguns momentos, aquilo foi um desastre. Que a gente depois pode discutir por quê. E outra experiência foi, enquanto eu estava no Ministério, que eu fui coordenador da ajuda da Secretaria Nacional de Segurança Pública para o Estado do Pará, por causa do Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial atraiu gente do mundo inteiro e teve muitos problemas que não chegam ao público, mas que você fica sabendo por trás e que são resolvidos pela improvisação. Porque o planejamento que foi feito pelo Ministério da Justiça e pelo Estado do Pará não tinha condição de levar em conta tudo aquilo. Eu imagino que agora nós estejamos fazendo um planejamento mais detalhado, que você tem menos situações imprevistas, certo? Só que aquilo era um local, certo? Naquela época eu me lembro que o governo federal entrou para a segurança pública com cerca de 60 milhões para reforçar a segurança pública só na capital, só em Belém, e assim mesmo tinha alguns problemas que a gente não pode prever. E outros que a gente pode prever, mas não sabe o que fazer. Vou dar 2 exemplos concretos de uma situação que, por exemplo, pode ocorrer na Amazônia também, no Amazonas, que 2 situações diferentes. Na Fórum Social Mundial viria muita gente da região Venezuela, Colômbia, pelo menos se esperava. E havia um grande medo de entrada de uma nova fornada do vírus, como é que chama? A nossa praga atual,
na saúde? A dengue, do vírus da dengue, ou seja, de alguns que não tinham passado por aqui. Havia uma grande preocupação e afinal chegaram. Não sei se foi por lá ou não, mas chegaram aqui. E outra coisa, por incrível que pareça, é que no caso do Fórum Social Mundial, uma parte da população, do pessoal que vinha, dos jovens que vinham, iam ficar em navios de cruzeiro que iam ficar fundeados ali. E em Belém existe um problema que não creio que existe em outra parte do Brasil, que são os piratas do rio. Piratas. Eles assaltam barcos. Então você tinha que montar um esquema para evitar que isso acontecesse. Uma coisa que não teria passado pela minha cabeça discutindo. Em Brasília, eu nunca iria pensar, sendo habitante de São Paulo e depois de Brasília, eu nunca ia pensar em pirata de rio. Certo? Mas foi uma coisa que nós tivemos que aprender a lidar lá. Então são problemas que vão surgindo e no caso que eles estão tratando, a dificuldade do Ministério da Justiça nesse momento é maior porque são 12 cidades, cada uma com uma característica muito diferente, como já foi dito, e que você tem que prever os grandes problemas em todas elas. E mais do que isso, que é uma coisa que a gente vai precisar falar adiante, que é a questão de ligar com instituições policiais de 12 estados. A experiência que nós temos é que no mesmo estado, 90% dos estados acontece isso, as duas grandes instituições, Polícia Militar e Polícia Civil, são absolutamente rivais, e tudo, aqui em São Paulo, tudo que a Secretaria falar, que é coordenado, que o trabalho das duas polícias coordenado é léria. Não existe coordenação. Existe, assim, coordenação lá em cima, mas a coordenação entre as polícias não existe, na prática. Imagina isso, para você coordenar isso nos 12 estados. E outro ponto que depois eu gostaria de falar é que minha grande questão a respeito dos grandes eventos é o que sobra para a segurança pública depois. Isso que eu gostaria que o secretário falasse, porque não interessa para nós brasileiros que nós tenhamos um sistema que vai funcionar na Copa, vai funcionar na Olimpíada e depois aquilo que foi investido não retorne nada. Foi o que aconteceu com o PAN. Só para vocês terem uma ideia, sumiram carros, foram comprados inúmeros veículos, sumiram, não se achavam mais os carros. As câmeras que foram instaladas demorou meses para o governo do Estado do Rio localizar as câmeras, onde estavam instaladas ou não, e já estão todas obsoletas. Tá, então, nós temos que pensar, e eu imagino que o Ministério da Justiça esteja pensando nisso, numa forma de aquilo que for investido em segurança tem um retorno não só na Copa ou nas Olimpíadas, mas depois. Então são esses pontos que eu gostaria depois que a gente aprofundasse. Para então começar a parte mais do debate mesmo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O senhor disse que um dos pilares é a questão da integração, e como o professor falou, em São Paulo realmente a gente tem exemplos cotidianos disso, de uma polícia sonega informação para outra, boicota, faz... Trocam tiros. Enfim. Como é possível, de fato, integrar essas polícias? Que você vai incluir aí depois Polícia Federal também, que as relações aparentemente não são muito amistosas, pelo menos o que a gente vê no cotidiano. E a segunda parte é essa história mesmo, o que fica? Qual é o seu legado, no mínimo esperado ou planejado, depois desses eventos todos? Muito bem. Uma das principais vertentes, uma das ações para que haja realmente uma sinergia é o governo federal não fazer um plano e entregá-lo pronto aos estados. Quem não participa do planejamento, da sua preparação, da sua construção, se sente evidentemente alijado do processo e discorda de muita coisa, e com razão discorda de muita coisa, porque o governo federal não pode ter a pretensão de conhecer Manaus, e aí o professor Guaraci disse que no evento que teve no Amazonas, jamais imaginaria que haveria piratas de rio. Mas certamente quem trabalha lá sabe que existe esse problema. Então, uma da forma de neutralizar isso é o que nós fizemos agora. Uma grande comissão local envolvendo todos os representantes dos órgãos, aqueles que trabalham diretamente na segurança e aqueles que trabalham de forma indireta ou que têm interlocução com a segurança. Isso está colocado. Nós viemos aqui, fizemos reunião onde envolveu o secretário de Segurança, o comandante da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil, o delegado civil e todo o seu staff. E colocando muito claramente. Uma das coisas que a gente tem colocado muito claramente em todos os lugares que nós vamos é o seguinte: eu, na condição de representante do secretário, na condição de representante do governo federal, não tem a menor pretensão do protagonismo. Nós não queremos ser protagonista de nada.
Nós não queremos, e nós dissemos isso muito claramente, a Secretaria de Segurança Pública também, a Polícia Civil não é protagonista. A Polícia Militar não é protagonista. A Polícia Rodoviária, por si só, não é protagonista. A Polícia Federal não é protagonista. Ninguém é protagonista. O protagonista desse grande evento, dessa preparação, desse plano, tem que ser a segurança pública como um todo. Isso é uma coisa que a gente vem falando com bastante ênfase e é algo que as polícias, de uma forma geral, os órgãos de segurança têm aceitado muitíssimo bem. Nós não podemos aqui esconder, nós estamos falando de forma muito transparente, nós não podemos esconder que há, assim, vaidades nos órgãos. O que, no meu modo de entender, é até legítimo. Um profissional que tem uma certa vaidade do seu órgão é um profissional que gosta daquilo, que gosta de fazer isso. Então a vaidade ela é legítima até. Agora, nós não vamos buscar o protagonismo. E dentro dessa não buscar o protagonismo, isso une os diversos órgãos. Porque o protagonismo que nós queremos, o que nós estamos propondo e que está sendo muito bem aceito, é que o protagonista da realização dos eventos, da segurança dos eventos, será a segurança pública durante e após o grande evento. O que nós queremos é que a sociedade, após a realização da segurança de um grande evento, faça a avaliação positiva do plano que foi feito, da segurança que foi feita. Foi uma boa segurança que permitiu aos desportistas que venham aqui transitarem pelo país, executarem o que vieram executar tranquilamente, os cidadãos que vêm ao país na condição de turista possam transitar tranquilamente, aproveitar a festa, a Copa do Mundo é uma grande festa, trazer os recursos que trarão para o Brasil, retornem para os seus países de uma forma tranquila e que recomendem o país para outras pessoas dos seus países e que retornem ao país no futuro. Por quê? Porque isso é bom para o país. É bom para o país. E mais, que tudo o que foi feito aqui seja aplicado depois na segurança cotidiana. E aí, nós temos um dinheiro importante e uma programação importante de treinamento. Eu não posso deixar de acreditar que a Polícia Militar, a Polícia Civil, profissionais da segurança como um todo, que sejam treinados adequadamente nesse primeiro momento. Não use esse treinamento no pós-realização de grandes eventos. E mais, esse treinamento ele tem feito, por exemplo, nós estamos acontecendo lá em Brasília, nesse momento, um curso patrocinado pelos Estados Unidos, que em sinergia conosco nos propôs, nós avaliamos, o curso é bom. E aí nós temos profissionais de todos os segmentos da segurança pública. Esse entrosamento, essa sinergia, esse companheirismo num curso de treinamento, não tem como não unir as pessoas de segurança. Nós temos vários cursos programados. Nós visitamos, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra, como todos sabem, farão agora um grande evento, que é a Olimpíada, talvez o maior evento. E aí nós juntamos, com a interlocução da SEG, profissionais das diversas forças, de diversas áreas. E, coordenados por nós, vão até lá e veem o que está sendo feito de melhor por um país adiantado, por um país que tem uma atenção do terrorismo bastante importante, portanto, trabalha nessa área com muita ênfase. E aí, eles nos recebem lá, mostram o que estão fazendo, de que forma estão fazendo. Essa sinergia desses profissionais que vão lá e com a obrigação de retornarem às suas corporações e transmitir o conhecimento adquirido lá, multiplicar isso. Eu não posso deixar de acreditar que isso não seja uma integração entre as forças de segurança. E nós temos um caderno de atribuições em que os governos locais e o governo federal assinam, dizendo: a SEG vai disponibilizar determinados itens. E o Estado se compromete a fazer uma determinada série de coisas. Isso está escrito. E nós não podemos deixar de acreditar que esse treinamento que envolve uma quantidade grande de profissionais de segurança, com muita clareza, sem ninguém buscar o protagonismo, sem nenhuma vaidade, e que depois traduzido em um documento, é assinado pelo governador, é assinado pelo secretário de segurança, é assinado pelo chefe da Polícia Civil, comandante da Polícia Militar, que isso não produz efeito. É lógico que as pessoas que acompanham e que são bastante interessadas, como o professor Guaraci, que é um estudioso do assunto, é lógico que a sociedade quer uma velocidade extraordinária na evolução. Essa evolução ela está acontecendo. Talvez não na velocidade que o cidadão queira, talvez não na velocidade que eu queira, que todos nós queiramos, mas ela está acontecendo. E acho que essa evolução ela está em curso. E vou citar um exemplo. O Rio de Janeiro, e fico muito à vontade para falar, porque fui superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro por 2 anos. O Rio de Janeiro era bastante criticado no campo da segurança e, no meu entender, falando como alguém que trabalhou lá, merecidamente criticado. E hoje o Rio passa a ser uma referência para o Brasil no quesito de segurança. Há muita coisa que se fazer lá, sem dúvida nenhuma, mas já um paradigma para o Brasil.
E o que nós temos lá são órgãos de segurança trabalhando em sinergia. Ainda tem um pouquinho de reserva de cada órgão, sim. Mas eu vivo muito de perto a segurança do Rio de Janeiro, porque trabalhei lá, tenho amigos na segurança pública, e nas conversas que eu faço com os órgãos, e agora na condição de secretário, estive lá, não dá para negar que a Polícia Militar, que a Polícia Civil, que a Defesa Civil, que o Bombeiro, eles estão integrados, sim. Estão absolutamente integrados, fazendo treinamento, mandando profissionais para o exterior, trazendo tecnologia. O centro de comando da Prefeitura do Rio de Janeiro, que eu conheço muito bem, é simplesmente espetacular. Eles monitoram a cidade inteira com câmeras, eles têm a questão de acompanhamento climático absolutamente de ponta, com a equipe 24 horas vendo onde vai chover mais ou menos para evitar catástrofe e tal. Então isso é algo que está acontecendo que não chega imediatamente para a população. Então isso tudo é um trabalho que a Secretaria de Segurança para Grandes Eventos está fazendo, de interligação, de sinergia, de treinamento, de compra de equipamentos importantes. E esses equipamentos não serão... E aí, quando se faz crítica ao Pan-Americano, eu não trabalhei diretamente no Pan-Americano, mas como interessado na segurança, como profissional de segurança, eu acompanhei. E sim, alguns erros aconteceram. Mas até aqueles erros, e por ter acompanhado, e por agora estar numa situação estratégica para os próximos eventos, esses erros, eu garanto, não serão repetidos. Não serão repetidos. Mas acho também que o Pan-Americano teve muita coisa de positivo e foi um primeiro grande evento e que era quase impossível não cometer erros. Nós poderíamos ter nos preparado muito melhor. E aí também é um aprendizado. É tradição, e todos nós sabemos aqui, que é tradição do brasileiro não se antecipar. De ter sempre uma burocracia um pouco mais carregada e tal, e quando chega o evento, aí cada um sai correndo e tal, e o evento sai relativamente bem ou relativamente mal, o que não é o que interessa para nós. E é por isso que há mais de um ano nós preparamos um plano estratégico que cobre todas as vertentes da segurança e que agora está sendo reproduzido no nível local com a participação e construção de todos os atores envolvidos, a Defesa Civil Nacional, a Defesa Local, todo mundo. Nós temos uma interlocução já, e é algo que talvez eu nem gostaria muito de me aprofundar nisso, de me alongar, porque tem um campo estratégico e sigiloso. Mas, fatalmente, aqui alguém vai perguntar. E a questão do terrorismo? Como se localiza o terrorismo nesse grande plano? É uma vertente tão importante como qualquer outra que a gente prevê. Então, nós temos interlocução com os países onde tem uma grande expertise no terrorismo, como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos, como a Alemanha. Então, a nossa área de inteligência está trabalhando de forma muito próxima com esses governos. Então, tudo está sendo... E aí, quando eu falei do Pan-Americano, que alguma coisa não saiu bem e que nós temos uma tradição de não nos anteciparmos. Essa também é uma grande mudança. Nós preparamos esse plano com grande antecedência, ele passou por um crivo de comissão de ministros, e, lógico, depois de ter sido avaliado exaustivamente por técnicos, de ser submetido às instâncias locais. Então, a antecipação do problema já é uma grande evolução. Agora, em se falando em segurança, a segurança não tem como fazer um plano estático. Esse plano certamente será melhorado e adaptado até o começo dos jogos e no decorrer dos jogos. Um probleminha aqui e ali vai surgir o que nós precisamos ter, e aí sim, às vezes se confunde improvisação com flexibilidade. Nós vamos ter o profissional de segurança que precisa, durante o evento, ter uma flexibilidade sim. Porque senão surgiu qualquer problema e não estava escrito, não estava previsto no plano, não estava escrito no protocolo, não se faz nada. E nós fazemos. Então, eu não sei se eu fui direto aos pontos, mas a antecipação do plano, o envolvimento de todas as áreas de segurança e as áreas que têm interesse na segurança. E a preparação desse plano com antecedência, com treinamento, com tecnologia, com antecipação, é um grande legado. E um ponto importante. Eu fui abordado no começo desse trabalho por vários profissionais de imprensa dizendo: o grande legado que os jogos deixarão será o centro de comando e controle. O centro de comando e controle é algo que nós estamos também novo no Brasil, que lá fora já se faz com alguma tranquilidade, mas aqui é novo, onde nós teremos uma grande sala monitorando toda a área de interesse do evento, com representantes de todas as organizações envolvidas, com as informações chegando de forma imediata para a resolução. E sem um comando geral. O comando é por situação. Para dar um exemplo, surge um problema qualquer de defesa civil, nós temos ali um representante em nível decisório da defesa civil.
Apareceu o problema, faz-se a triagem dele e imediatamente é repassado para aquele representante. Ele, em comunicação imediata com a sua força, determina o nível de intervenção necessário. E mais, se é a Defesa Civil e precisa do apoio do bombeiro, o bombeiro está ali do lado, que também vai mandar, sabendo que a pessoa responsável para gerenciar aquele evento é a Defesa Civil e o bombeiro é o apoio. E pode acontecer o inverso. Determinado evento, o bombeiro será o gerente daquela situação e a Defesa Civil o seu auxiliar. Isso é uma mudança também na forma de atuar, por um protocolo totalmente escrito, acordado por todos os entes, para agir dessa forma. Isso é um grande evento, é uma grande mudança. E as colocações, quando nós falamos desse grande centro, me abordavam dizendo, então, isso aí será o grande legado da Copa do Mundo e dos grandes eventos para a população brasileira. Não é. Não é. Isso é uma grande ferramenta. Todo esse maquinário que nós vamos comprar, tecnologia e tal, software, hardware, isso é uma grande ferramenta. Mas não é o grande legado. O grande legado vai ser a forma de atuar. Quando nós colocarmos nessa grande mesa, Polícia Federal, Polícia Civil, Rodoviária, Defesa Civil, sem que ninguém busque o comando geral. E que nós não coloquemos lá. E aí, quando eu fiz a explanação disso para o ministro, eu disse o seguinte: nós teremos os centros de comando e controle regionais e um nacional. No nacional, o próprio ministro ou alguém representado por ele será o comandante. Mas o senhor lá não será o comandante da operação, embora seja o ministro. Porque se aparecer um evento em que o comando seja da Defesa Civil ou da Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar ou alguém por ele indicado será o comandante daquele evento. E num nível estratégico, sim. Traz para o senhor, que levará, se for o caso, a presidência da República, e num Conselho de Ministros decidirá por situações absolutamente gigantescas. Mas o gerente de cada ação, embora o senhor esteja lá, embora o secretário esteja lá, será aquele que tem atribuição legal para resolver o problema. E desde que isso seja trabalhado, treinado exaustivamente e concordado, não tem estresse. Os Estados Unidos faz isso muito bem. Então, esse será o grande legado. A nova forma de atuar das forças de segurança. E devo dizer, sem incorrer no risco de estar parecendo inocente, porque tenho alguma experiência em segurança pública. Das conversas que nós temos feito por aí, nos estados, trazendo todos esses atores, eu me permito fazer a avaliação de que isso vai correr bem, e até agora eu não tenho nada que diga que o que a gente tem conversado, o que a gente tem dito e escrito, seja só para conduzir a coisa e quando chegar lá a coisa não flua. Eu estou bastante otimista quanto a essa questão. Antes de passar a palavra para o professor Guaraci Migari de novo, eu queria só acrescentar uma pergunta. Um pouco antes de conversar, a gente estava conversando, o senhor disse que o Brasil não precisa mais de colocar tanques apontados, com canhões apontados para a favela, né? Agora, como é que consegue fazer esse equilíbrio para ter um policiamento ou que seja visível suficiente para desencorajar o crime, mas também não dê aquela impressão de uma cidade sitiada? E que tipo de armamento a polícia vai usar em lugares diferentes? É uma boa pergunta. Na verdade, a Copa do Mundo é um grande evento, ele é uma grande festa. Nós não podemos esquecer isso. A gente, por vezes, trata a Copa do Mundo como se fosse um grande problema. E não é. É uma grande festa. Nós estamos nos preparando para uma grande festa e nós teremos aqui convidados do mundo inteiro. E a gente vê aí, nós vimos na Alemanha, nós vimos nos outros países que fizeram a Copa do Mundo, é uma grande festa. Gente bonita, gente feio, mas convidados de uma forma geral. E quando nós trabalhamos aqui a Copa do Mundo, a gente levanta muitos problemas e tal e tal. A segurança, ela tem que trabalhar, e eu trabalho em segurança há muito tempo, segurança de eventos, não na segurança pública. A segurança, ela tem que ser algo que dê segurança na forma mais discreta possível. E nós incorremos num erro, nós da segurança pública, e principalmente quem trabalha na segurança de grandes eventos, de que a segurança é o principal ator de uma festa, e não é. Não é. Nós vimos isso aí, por exemplo, os candidatos à presidência da República, eles têm, durante a campanha política, a segurança da Polícia Federal por lei. E aí eu coordenei essa área por algum tempo, e as pessoas os policiais que nós indicávamos para fazer a segurança de um candidato, tinha a noção de que ele era o mais importante e que ele tinha que aparecer na frente do candidato para prestar a segurança. Ora, não é assim. O candidato, ele tem que ter a liberdade de aparecer, e ele precisa aparecer, senão ele não conquista os votos que precisa. Então, o armamento é cada situação, cada localidade, de acordo com os índices, de acordo com o potencial de letalidade, é que vai indicar o armamento a ser usado.
numa recepção, por exemplo, em que nós façamos a segurança de um presidente qualquer que venha nos visitar. O armamento será absolutamente discreto, o menor possível e o mais discreto possível. Se nós temos um local de jogo que fica um pouco mais exposto, mais ostensividade, com armamento adequado àquela situação. E quando eu falei no tanque, não tem nenhuma crítica à forma de atuar do Exército, mas o país tem evoluído, nós temos evoluído, a segurança tem evoluído muito. O Exército, as Forças Armadas comandaram alguns eventos e estão comandando, por exemplo, a Rio+20, que se encerra hoje, com muita competência. Agora, o tipo de atuar deles, a técnica de atuar é essa, colocando muita ostensividade, porque o homem de segurança que eles têm, tem aquele treinamento, tem aquela expertise para aquele tipo de atuação, que eu entendo que nesse momento entendeu-se os órgãos de governo, através do governo federal, que não era na evolução natural das coisas o mais apropriado para esse momento em que criou-se a secretaria para fazer a interlocução entre os diversos órgãos, e dentro disso nós vamos fazer a avaliação. Qual é o melhor armamento para cada local? Dentro de um coquetel, uma arma pequena, absolutamente discreta. Num local com uma exposição maior, um pouco mais de ostensividade. E homens, e principalmente inteligência. Levantamento de dados, os locais têm anteparos, um estádio de futebol, certamente. Até quem tem o ingresso para entrar, não vai ter o tumulto, nós vamos ter anteparos. Lá num determinado cordão de isolamento será apresentado uma credencial para entrar ali, uma credencial que é o ingresso, com área específica para cada ingresso, com todo um controle, detecção de metal, veículos que vão entrar sofrerão a detecção de metal e tal, essa coisa toda. Então vem numa série, num escalonamento, para que quando chegue no local da festa, a segurança seja absolutamente tranquila, o menos ostensiva possível, e que permita ao convidado, ao cidadão e o protagonista daquela festa aproveitar a festa com a maior tranquilidade possível. Nós que somos policiais, quando vamos a algum lugar que tem uma segurança bastante ostensiva, já causa... Agora imagine o cidadão, a criança, o senhor de idade, todo mundo quer uma segurança de qualidade, mas ninguém quer a ostensividade. E nós da segurança temos isso muito claramente. Então é dessa forma que nós vamos fazer. Agora, qual o armamento utilizar? Cada perímetro, cada caso, o que nós temos tudo. Nós temos todos os equipamentos necessários. Agora, cada local vai indicar aquilo que é tecnicamente necessário e suficiente. Tecnicamente necessário e suficiente para prestar, sempre pensando em quem vai à festa, o convidado da festa, para dar a ele tranquilidade e segurança sem exageros. Bom, vou continuar meu papel de advogado do diabo. O senhor, em algum momento, se quiser me ajudar, fique à vontade. Há controvérsias a respeito disso, mas tudo bem. Mas eu tenho esperança que em algum momento a gente concorde. Eu vou concordar numa coisa. Vou começar concordando. Eu não sei se o senhor percebeu, mas em alguma crítica que o senhor fez a Rio+20, eu concordei. Portanto... A Rio+20 não, o PAN. O Pan-Americano. Eu vou concordar com uma coisa. A nossa tradição é de dar certo esses eventos. Não tem acontecido grandes problemas nesses eventos aqui. Nós sempre pensamos que vai ser pior do que é. A grande questão do PAN naquele momento, o Rio estava uma bagunça total. Supunha-se que ia poder ter problema por causa do Comando Vermelho. Na Folha aparece Comando Vermelho, né? Só na Globo que não aparece. Comando Vermelho, os amigos dos amigos, o terceiro comando, então achavam... Mas veja, aquilo era uma festa que eles não estavam... Qual o interesse que alguma organização dessas teria em atrapalhar essa festa? Isso foi falado aqui. Então, esse não era o grande problema no momento, mas assim mesmo, e apesar de ter dado certo, vamos falar um pouco sobre esse evento. 2 meses antes do PAN, nós tivemos um tiroteio, se não me engano no Alemão, durante quase um mês seguido. Estava lá a Força Nacional, que estava começando, a PM do Rio e tudo mais. O tiroteio seguido. Eu tive a experiência de falar com uma pessoa que trabalhou, que saiu da Sérgio já, falou o seguinte: não, nós estamos provocando esse tiroteio. A ideia era a seguinte: nós estamos provocando esse tiroteio para diminuir os estoques de munição deles. Falei, se provocar um tiroteio numa área urbana para diminuir o estoque de munição, isso é loucura. Mas aquilo aconteceu,
não atrapalhou, porque quando foi chegando o período, tudo aquilo tinha se estabilizado. Talvez até esse tiroteio tenha mantido os sujeitos nos lugares, mas não foi digamos que não fez parte do planejamento. Agora, nisso que você falou do planejamento, numa coisa estamos bem adiantados. O planejamento para o PAN não existiu. No PAN nós gastamos, não me lembro agora quantos milhões foram, mas foram 120 ou 160 milhões em equipamento de segurança para os Jogos Pan-Americanos. Fora isso, teve policiais do Brasil inteiro deslocados para lá, ganhando diária. Todo mundo queria ir, porque você ganhava. Agora a diária está em R$280, né? Na época, o equivalente a isso na época. Então você levava os policiais para lá, passavam 2, 3 meses. Eu conheço gente da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, que foi lá e não tinha o que fazer, porque levaram tanta gente que sobrou gente. Neste momento, nós não temos essa possibilidade, porque vai acontecer um evento simultâneo em vários locais, você não vai poder levar todo mundo para o mesmo. Mas apesar de você ter gasto tudo isso e ter levado tanta gente, o sistema de comunicação integrado, que começou um dia antes e não funcionou no perímetro desejado, nos Jogos Pan-Americanos. Funcionou numa área mais restrita. Eles levantaram a última antena um dia antes de começar. Então, aqueles jogos foram mal planejados. Foi feito em cima da hora. Inclusive porque não havia uma decisão anterior de quem ia coordenar a segurança dos jogos. Um ano antes ainda estava a disputa se ia ser o Exército ou ia ser o Ministério da Justiça. Certo? Então não havia um planejamento anterior como tem agora. Mas de qualquer forma foi muito dinheiro, muita gente e a coisa não funcionou como devia. O que acontece? Nós tivemos sorte. Não acontece nada. Normalmente nesses grandes eventos aqui não acontece nada. Mas a gente não pode contar com isso. A segurança tem que estar preparada para se acontecer. Bom, fora isso, só umas questões. A questão da integração, são comentários, só que não tem exatamente a ver com o que a gente está falando aqui. A questão do Rio de Janeiro, a gente tem que pensar que o Rio melhorou bastante, mas o Rio continua, dentre as grandes capitais, a mais violenta. O número de homicídios é mais que o dobro de São Paulo, a polícia mata mais que o triplo do que mata aqui atualmente, e olha que a polícia paulista mata bastante, porque a situação não voltou ao que era antes da década de 80. A situação do Rio tem melhorado, mas não o suficiente ainda. Isso é só uma parte. E essa melhora se deve muito a dinheiro federal, intervenção federal. O governo federal está gastando muito dinheiro para melhorar a segurança pública no Rio de Janeiro. Quando está no Ministério da Justiça, toda a área de inteligência da Secretaria de Segurança, todo o acompanhamento telefônico, por exemplo, era com agentes de outros estados. Você tinha 50 emprestados de outros estados. Só para dar um exemplo, gente ganhando diária. Então tem uma série de coisas assim. Mas isso eu estou dizendo isso para mostrar que isso não tem reflexo. Isso não é reflexo. A melhora lá não tem nada a ver com a atuação no PAN. Havia uma teoria de que vai haver uma segurança pública no Rio de Janeiro antes do PAN e outra depois do PAN. O que não aconteceu. Depois do PAN, a situação da segurança pública do Rio de Janeiro regrediu ao que era antes. Melhorou agora por causa de outras medidas que não tiveram nada a ver com o PAN. As UPPs, por exemplo, apareceram. A ideia das UPPs, por exemplo, apareceu muito tempo depois. Dois anos depois, pelo menos. Então, não é uma herança do PAN, aquilo lá, apesar de todo o dinheiro gasto. Então, a minha preocupação continua. Nós vamos gastar muito dinheiro em segurança. Eu concordo que, possivelmente, nos eventos as coisas todas vão dar certo, mas isso vai beneficiar mesmo o sujeito depois? O cidadão comum? O cidadão que mora na periferia de São Paulo, que não tem contato normalmente com aquele policial que foi treinado para aquele evento específico? O policial que quem mora na Baixada Fluminense vai ter essa melhora depois? Porque, veja, existe uma regra a polícia, como qualquer organismo público, tem um grande problema do que fazer com o seu pessoal. Eu vou dar um exemplo que eu me lembro bastante da questão aqui. A PM mandou, quando nós montamos o setor de análise de informações criminais do Ministério Público de São Paulo, na década de 90, a PM mandou, no mesmo período, 2 policiais militares para prender
me lembro que cidade americana, mas eles foram aprender a trabalhar com análise criminal, certo? 2 oficiais, 2 capitães. Foram lá, ficaram 6 meses fazendo treinamento. Eles voltaram, dali umas semanas, um foi para o trânsito, o outro foi promovido e foi para não sei aonde. Nenhum deles nunca trabalhou em análise criminal. Esse problema, você treina o pessoal, daqui 1 ano ou 2, ele, dentro dessas instituições grandes, ele está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, isso pode ser uma herança, quando a instituição é mais ou menos organizada, ou pode não ser. Se ele tiver a função de replicador daquilo, se ele passar aquilo adiante, sim, mas se ele guardar para ele, não. E a tendência em algumas instituições, como a Polícia Civil, por exemplo, é de que a informação é minha e é boa para mim. É boa para minha carreira. Isso faz algum tempo, mas quando eu era investigador de polícia, os chefes dos investigadores tinham uma caixinha de sapato com a ficha de todos os criminosos conhecidos da área. Quando os chefes dos investigadores mudavam de área, eles pegavam a caixinha e levavam embora, porque a informação era deles, não era da instituição. Essa teoria de que a informação é minha, é para minha carreira, é para meu benefício, não mudou dentro das polícias. Mudou um pouco. Algumas pessoas pensam mais institucionalmente, mas isso não é a constante. E... Olha, para alguns eu acho que não virou ainda, mas talvez. Quanto ao centro de comando e controle, eu acho uma ideia interessante, e é uma inovação mesmo, a gente precisa disso, precisa da tecnologia. Quando eu estou falando da tecnologia, eu não estou falando das câmeras, do sistema de monitoramento, estou falando disso. Tecnologia do uso da informação. Como você vai usar aquela informação para chegar como você vai centralizar e distribuir as tarefas a partir dali. Porém, em 2006, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo não era um centro de comando e controle, mas tinha uma sala de situação bem preparada. 2006 tinha uma sala de situação bem preparada. Eu era coordenador de inteligência do Ministério Público nessa época, e eu me lembro bem que não conseguiram usar a sala de situação durante a crise do PCC. Só depois de 3 dias é que a partir da sala de situação você conseguiu começar a controlar. Porque, não sei se os senhores lembram, a crise do PCC começou numa sexta-noite. Sábado de manhã se agravou. Sexta-noite eles estavam atacando policiais na rua. Sábado também. Domingo começou a mudar um pouco. E segunda de manhã deixaram de mirar na polícia, porque aí a polícia já tinha se preparado e passaram a fazer balbúrdia na cidade para assustar a população. Foi quando a cidade fechou às 3 horas da tarde, né? Aí eu fui, sábado de noite, quando começaram as mortes. O primeiro a morrer, aliás, foi um guarda municipal na cidade, que eu tinha sido secretário de segurança, Guarulhos. Então, por isso, eu fui avisado. Eu fiquei sabendo antes da Secretaria de Segurança, secretário de Segurança, que estava acontecendo alguma coisa, porque você não sai alvejando um guarda municipal com um fuzil, a troco de nada, né? E aconteceu aquilo, me avisaram, depois foi acontecendo e começaram. Os senhores verem como a sala de situação ainda não estava funcionando, não conseguia transmitir as informações como queria. No sábado de manhã, eu estive conversando com um policial militar, um sargento do setor de inteligência da P2, da PM2, ou seja, da inteligência da PM, e ele ficou sabendo, ele disse, eu soube quando eu liguei o rádio, estava vindo para cá, estava vindo de uniforme com o meu carro, com a minha filhinha pequena no carro, aí eu ouvi as notícias e vi que estavam matando policiais. Aí eu voltei para casa, deixei minha filha, troquei o uniforme, porque todo mundo fez, vim sem uniforme trabalhar. Então vejam que mesmo na inteligência da Polícia Militar, o pessoal não tinha sido informado, o pessoal que trabalhava, que estava fora do plantão naquele momento, não tinha sido informado. Então, o centro de comando e controle é bom porque agilizaria isso, tornaria isso mais fácil, tornaria mais fácil você entender o que está acontecendo e dar uma resposta imediata, principalmente no caso que foi dito que há uma descentralização não, mas assume o comando aquele que tiver habilitado para trabalhar, aquele que tiver a incumbência e tudo mais. Ou seja, se é um problema dos bombeiros, é um bombeiro, se eu entendi é isso. Se é um problema se é um problema do município, é o pessoal da prefeitura, da guarda, sei lá o quê, ou então da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal. Ok. Eu acho que isso é um avanço. Porém, não tenho certeza se, na hora H, uma coisa que foi apenas treinada funciona. Isso funciona
depois de uma certa prática. É evidente que vão ter um ano, pelo menos, mais de um ano para treinar, para saber o que fazer, para aprender a responder às emergências. Mas as emergências são sempre aquelas que a gente não espera. Se fosse aquilo que a gente espera, não seria emergência. Se fosse o que a gente espera, no Titanic teria bote salva-vidas para todo mundo. Certo? E a gente nunca espera. O problema da segurança pública é que o inesperado sempre vem. Eu acho que eu vou parar de fazer crítica agora, porque senão você vai ficar bravo. Nós temos uma divergência aí. Eu entendi a sua fala quase como um elogio, eu não achei que fosse tão imediato. O senhor apontou uma série de problemas que efetivamente ocorreram, e eu tinha dito aqui de uma série de medidas que nós, justamente para debelar esses problemas que ocorreram. Portanto, um reconhecimento, nós estamos no caminho certo. Foi dessa forma que eu vi a sua fala. Bom, cada um entende como quer, né? A gente não vai discutir isso. Então, eu queria abrir perguntas para a plateia, que acho que é interessante para a gente dar um certo dinamismo, e pedir que, para a gente aproveitar mais o tempo, que as respostas sejam mais curtas, para a gente conseguir fazer um bate-bola mais intenso. Quem quiser, por favor, levante a mão. Questão do planejamento. Planejamento sem dinheiro não existe. Então, eu queria saber qual é o valor previsto para investimento, quer por etapas, como o senhor fala que existe um cronograma, né, de ações, qual é o valor previsto, detalhado como, assim, em equipamentos, em capacitação e na própria organização. Quando eu falo aqui organização, é ter os pilotos, vamos dizer assim, para os grandes eventos que estão acontecendo, para você poder treinar. Porque o imprevisto que o professor aí está relatando, você precisa treinar. Nenhum plano você faz sem um monitoramento e fazendo já as exceções, como Parada Gay, agora Rio Mais 20, os jogos de futebol nosso, as torcidas organizadas. A gente não resolveu isso até hoje, e a gente não implica que não terá enfrentamentos de jogos em algumas cidades, né? E o terceiro, a questão do transporte, da acessibilidade. Nós temos 2 itens que foram apresentados como grande legado. Esse famigerado monotrilho, que ainda está em discussão, e o segundo, o metrô. E agora foi anunciado pelo próprio metrô, numa audiência pública nossa, que o metrô vai funcionar para as pessoas chegarem ao estádio, mas na hora delas saírem, elas não terão mais metrô nem monotrilho. Como que o cara vai fazer para chegar na casa dele? Quer dizer, 70 mil pessoas, 50, não sei o número aí. Como que se trabalha essa questão de segurança, acessibilidade e transporte? Obrigado pela pergunta. Nós temos um cronograma já estabelecido de gastos no valor de 1 bilhão e 170 milhões de reais. Até a execução do plano de segurança. Para a segurança. Exclusivamente para a segurança. Na vertente de treinamento, compra de equipamentos e a segurança como um todo. Esse é o valor que nós temos. Ele foi debatido o ano passado com todos os órgãos e chegou-se a esse valor e aos equipamentos que nós vamos adquirir. Então, o dinheiro nós entendemos que é razoável e esse é um valor do governo federal. Isso não quer dizer que o governo estadual possa gastar ou colocar o dinheiro que ele queira naquilo que ele entenda que fica faltando de treinamento, de equipamento. E uma coisa tem que ficar clara, não tem segredo nisso. O Estado, quando se candidatou a ser sede da Copa do Mundo, ele entrou numa disputa bastante acirrada com os demais estados para ser sede da Copa do Mundo. Era o interesse do Estado, porque entendeu que era benéfico para o Estado ser sede. E merecidamente apresentou a sua proposta e merecidamente ele ganhou essa disputa. Em conjunto com o governo federal, em sinergia com o governo federal, nós estamos trabalhando juntos, o governo federal destinou 1 bilhão e 170 milhões e o governo estadual, obviamente, sendo o candidato que ganhou merecidamente, aloca ali aquilo que for necessário, de acordo com os técnicos da área de segurança, eu estou falando exclusivamente da área de segurança, de acordo com os técnicos da segurança, vão dizer que é necessário. Então o valor é esse, mas não é o único. É lógico que São Paulo vai gastar aqui uma quantidade que ele entende que seja necessário, contratando mais profissionais, treinando, adquirindo equipamentos e tal. Nós entramos com 1 bilhão e 170 milhões. O plano, quando a senhora fala do treinamento, essa verba tem um valor específico para treinamento. Nós já estamos fazendo treinamento em outros países, como eu disse aqui na introdução.
Nós mandamos gente para a Alemanha, os americanos estão fazendo curso aqui conosco, a Alemanha, no mês que vem, faz um seminário de 1 semana no Rio de Janeiro, onde nós teremos representantes de todos os estádios que sediarão a Copa, e aí quando se fala de treinamento, eu fico muito à vontade para fazer um comentário sobre esse treinamento. Nós somos procurados pela Embaixada Americana, com os técnicos alemães, dizendo o seguinte: nós fizemos uma Copa do Mundo outro dia e ela foi muito bem sucedida. Interessa para os senhores terem conhecimento do que foi feito lá? É lógico que interessa. Ele traz para nós o que foi feito, uma documentação. Olha, nós propomos um seminário com essas informações aqui. A SEG, através dos seus especialistas, faz um crivo sobre aquilo e aceita ou não aceita. Se tiver como aproveitar aquilo, adaptando, colocando para a nossa realidade, interessa para nós. E aí isso é realizado. Outros treinamentos, esses são treinamentos gratuitos. Outros treinamentos nós estamos comprando de quem tem expertise e adaptando. Eu me lembro de uma ocasião na minha carreira em que, vamos citar aqui o americano, e não tem crítica nenhuma. O país evolui, o mundo evolui, nós evoluímos. Em que o americano chegava e dizia: olha, vocês estão precisando desse treinamento. Vinha aqui, colocava para nós, a gente ia lá, olhava, coisa que absolutamente não tinha nada a ver com a nossa realidade ou alguma coisa tinha a ver com a nossa realidade. Isso mudou completamente. Nos oferecem alguma coisa agora, nós fazemos uma análise crítica daquilo, propomos modificações na grade, no que se vai falar, nas pessoas que vão participar, e aí nós colocamos no interesse do nosso planejamento do nosso país. Então, isso está acontecendo. Então, no planejamento, para atender à brevidade que o mediador pediu, é isso. Nós temos dinheiro e nós temos uma programação. Nós temos uma intenção, por exemplo, de em determinados eventos, como o final do Campeonato Brasileiro, eventual final de Libertadores ou qualquer outro torneio importante, em sinergia com a FIFA, transformar aquilo num jogo de Copa do Mundo no quesito de segurança, fazendo simulação. Evacuação de estádio, simulando problemas que possam acontecer na Copa do Mundo, e aí sim, com todos os atores envolvidos. Polícia Militar Rodoviária, esses que eu citei aqui já a exaustão. Então, haverá simulação, a elaboração do plano, o treinamento que está acontecendo, treinamentos que vão acontecer e simulações até a Copa do Mundo. Então, nesse quesito, a gente está absolutamente tranquilo. E quanto à questão de transporte, que a senhora citou até bairros aqui do Estado, há certamente no Ministério do Transporte equipes como a nossa trabalhando especificamente nisso. E eu acompanho, nós temos um comitê que fala de todos os assuntos, eu acompanho, mas peço desculpas para não me aprofundar nesse tema, porque talvez não pareça, mas a quesito de segurança já me dá uma dor de cabeça monstruosa. Então eu não vou me aprofundar no quesito transporte. Mas nós temos uma sinergia naquilo que ele cruza com a segurança. A saída de pessoas de um determinado estado, se não tiver o transporte adequado para fazer a liberação do cidadão de forma imediata e ele fique ali confinado, é um problema gravíssimo para a segurança. E nesse aspecto nós estamos trabalhando juntos. Agora, a logística de como resolver, eu apresento as demandas. Eu preciso que determinado local tenha uma fluência de tantas pessoas por minuto. E aí eles estão trabalhando nisso lá. Por quê? Porque esse fluxo permite a evacuação rápida sem gerar problema para a segurança. E até nisso nós trabalhamos. E aí a gente passa para os técnicos da área de transporte, que vão ver a forma mais eficaz de fazer aquele pessoal sair dali. Ou entrar ou sair. É isso que tem acontecido. Eu espero ter minimamente respondido aí ao seu questionamento. Alguém mais tem pergunta? Espera só o microfone que está gravando. Antes das perguntas, deixa eu só falar uma coisinha que ela mencionou. Um dos problemas que não tem a ver exatamente com a nossa preparação, tem a ver com a nossa submissão, é a questão da bebida. Nós criamos uma tradição no Brasil, foi uma briga, eu sou do tempo que se vendia bebida no estádio, e o número de brigas era grande, era maior que agora, apesar de você não ter as torcidas organizadas tão violentas assim, mas as brigas apareciam mais, e agora nesse período nós vamos ter que voltar, pelo menos no período da Copa, vai vender bebida. Tem uma vantagem que o público que vai assistir o jogo da Copa não é o mesmo, porque o valor do ingresso é muito maior. Então aquele moleque comum que vai numa torcida organizada, que pode fazer uma briga, esse daí vai estar excluído, o que é um erro do meu ponto de vista, certo? Mas vai estar excluído por uma questão financeira, tá? Mas de qualquer forma a venda de bebida é uma coisa que nós temos que aprofundar, porque a PM trabalha, a PM do Estado de São Paulo, todas as outras, o choque, porque é o choque que faz o controle nos estádios, eles trabalham com um modelo há 10, 20 anos que implica não venda de bebidas lá dentro.
Então, as polícias militares que vão fazer a segurança física dentro e em redor dos estádios têm que se adaptar a esse novo modelo. Se alguém aqui já foi na frente do estádio, se vende bebida na volta inteira, certo? Mas você não pode entrar com nada. Ou seja, o sujeito está lá dentro há 1 hora, já baixou um pouco o grau, né? Então a coisa fica mais calma. Calibra bastante, mas aí ele cai na hora que está chegando. Ele não consegue fazer mais nada. Por favor. Bom dia, meu nome é Marcilon Miranda, eu sou da empresa Condor. E basicamente tinha 3 perguntas aqui que eu queria ver respondidas. Uma é a seguinte: foi noticiado recentemente que no esquema de segurança dos grandes eventos, principalmente da Copa do Mundo, foi especificamente ligado a isso, haveria a presença de 60 mil vigilantes de segurança privada. Eu queria entender um pouquinho melhor qual é o papel desse contingente na segurança desse evento. A segunda coisa é a seguinte: você citou várias compras de equipamentos que estão sendo gestadas, né? Eu queria entender como é que é o cronograma, quando que ela começa e quando que ela termina essa coisa das compras. E uma terceira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente tem... Eu gosto muito da analogia da festa, né? da festa em que você tem que fazer a segurança da festa. E a gente pode esperar nessa festa uma opção de penetras também e conflitos de diferentes intensidades. Então, queria que você detalhasse um pouquinho mais como é que vocês esperam lidar com os diferentes níveis de conflito que possam existir. A questão da segurança privada é um tema bastante quente. Não é a nossa tradição utilizar os chamados stewards dentro dos estádios. Eu parto da seguinte premissa. O Brasil, eu disse isso aqui para o Estado, mas dá para trazer para o campo federal também. O Brasil, quando teve a intenção de sediar a Copa do Mundo, ele preparou a sua candidatura, dizendo: eu tenho condição de fazer isso, e sabendo de alguns requisitos que que a Copa do Mundo é da FIFA, é a Copa do Mundo da FIFA. É feita no Brasil. O Brasil é o local sede, mas a Copa do Mundo é a Copa do Mundo de futebol FIFA. E veja, eu não estou aqui defendendo se isso está politicamente correto, adequado ou não. Eu estou dizendo o que é. Eu trabalho com a realidade. Eu tenho que executar um plano, eu tenho que fazer um planejamento, executar da melhor forma possível com o que eu tenho de dinheiro, de regramento legislativo e de realidade fática do país, do ponto de vista da segurança, de cultura e tudo mais. Então, eu não consigo mudar isso. A legislação, alguma coisa foi mudada, mas não está no meu campo de atuação. Isso é o legislativo. A nossa cultura, eu não vou conseguir mudar, não tenho a menor pretensão, porque eu acho que é uma cultura boa. Então, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho aqui. Quando o Brasil apresentou a sua candidatura, todos sabiam, e os seus adversários, entre aspas, nessa candidatura, sabiam também. A FIFA impõe condições para a realização da Copa do Mundo em determinado país. Logicamente, as pessoas que estavam encarregadas disso analisaram essas condições e entenderam que era aceitável isso. E foram lá se candidatar. E merecidamente o Brasil ganhou. Como ganhou São Paulo para sediar, para ser um estado sede. Isso foi aceito e agora traz para nós, e a FIFA coloca lá na sua requisito prévio, que dentro dos estádios ela não atua com policiais, mas sim com a segurança privada. O Brasil concordou com isso e agora eu sou um profissional encarregado de executar isso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos treinando, nós estamos criando, aliás, já foi criado uma matriz educacional de treinamento para essas pessoas que trabalharam lá dentro, que é diferente do que nós temos hoje no dia a dia no Brasil, nas ruas, para atender esse requisito que foi acordado lá atrás pelo governo brasileiro, pelo governo de São Paulo, pelo governo das sedes. Então nós estamos tomando cuidado de alterar a matriz de treinamento desses profissionais. As empresas concordaram com isso, só participará da licitação para trabalhar nesses eventos as empresas que cumprirem esses requisitos que o governo, através do órgão adequado e que cuida disso, apresentou. Nós vamos treinar, nós vamos fiscalizar, nós vamos ver o grau de preparação dessas pessoas e eles atuarão dentro do estádio. Agora, se diz também que dentro do estádio o steward atuará. Isso é correto. A segurança primária é dele. E pronto, não é verdade. A SEGE, ela, em sinergia com todos os órgãos, interlocução com todos os órgãos, nós teremos dentro desses estádios
o governo estará lá, através dos diversos órgãos, e acompanhando tudo segundo a segundo. Se houver a menor possibilidade de quebra de segurança lá e que esses profissionais que foram adequadamente treinados, preparados, não conseguirem atuar, o governo, através dos seus órgãos, assume a situação e certamente conseguirá adequar isso ao nível que nós queremos. Então, quanto à segurança privada, nada mais do que isso. Nós estamos acostumados com a PM lá dentro. É verdade, é verdade. É uma nova forma de trabalhar? É uma nova forma de trabalhar, que nós queremos que também, se for bem sucedida, e eu pessoalmente entendo que eu prefiro que a Polícia Militar, e aí contrariando meus colegas de Polícia Militar em algum segmento, não é todo mundo, mas há uma parcela da Polícia Militar por ser novo, e nós temos uma certa tendência a rejeitar o novo, de achar que não, que eles faziam Palmeiras e Corinthians, por que agora não vão fazer Brasil e Argentina? Mas eu tenho dito muito claramente para eles, sem emitir opinião, embora me sinta à vontade para emitir a minha opinião. Isso foi algo que o governo brasileiro se comprometeu lá atrás, então não está mais na nossa ordem de decisão. Nós temos que fazer disso da melhor forma possível. Quanto ao cronograma de compras, nós estamos desde o começo do ano, e aí nós tivemos a expectativa do orçamento, que nos limita um pouco, a burocracia do orçamento, que é assim que funciona. Quando nós tivemos o orçamento que foi previsto lá no ano passado, trabalhado e colocado no orçamento, aprovado, nós começamos a escrever, e aí tem uma burocracia bastante longa, em razão da legislação que rege essa matéria, escrever aquilo. Nós sabemos o que queremos comprar, delegacias móveis para cada estado, que é uma ferramenta bastante útil. Mas nós temos que detalhar isso em documento, especificando um negócio longo que precisa de técnico e tal. E esse material ele está pronto para ir para o mercado. Nós esperamos, em mais um mês, começar a colocar edital no mercado para que as empresas que produzam esses bens venham se candidatar através da melhor técnica, melhor equipamento, melhor preço. Nós avaliamos e adquirimos aquilo que é o melhor, mais vantajoso para o governo brasileiro, ao cidadão brasileiro, do ponto de vista técnico e de economia. E a última foi... eu marquei aqui, mas não... Os diferentes níveis de conflito. Os diferentes... Eu vou voltar à minha fala. Nós estamos prevendo a maior quantidade de situações, vamos treinar a maior quantidade de situação. Agora, a situação é que vai dizer o nível de emprego da segurança. Se nós tivermos uma briga generalizada, nós vamos usar 1.000, 2.000 homens. Se nós tivermos a briga de alguém lá fora que já veio meio embriagado e começou a falar impropérios à torta e à direita, 2 homens, 3 homens vão lá, retira do local e toma a atitude que for determinada previamente, que for a legal e que foi determinada. Então, cada evento é que vai dizer o nível de intervenção da segurança, para que ela seja, também me repetindo, necessária e suficiente. Nem mais, nem menos. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha que é uma pergunta também, que você pode responder depois que responder dela, é a questão da continuidade. Você está falando muito dos projetos, mas teve 2 quebras nos projetos até agora, né? Ou quer dizer, uma pelo menos, outra talvez. É isso que eu quero perguntar. Porque quando foi feito o projeto de segurança que foi aprovado, o projeto original era uma equipe, e esse projeto foi feito dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Depois que a candidatura do Brasil passou, essa equipe que fez o projeto original saiu toda. E aí foi criada a SERG, a Secretaria de Grandes Eventos, né, para cuidar disso. Aí teve uma equipe, que estava o seu antecessor, estavam outros lá, que estavam tocando esse projeto. Depois eles saíram, inclusive alguns saíram por causa de problemas das licitações do PAN e tudo mais. Eles saíram, entrou o senhor e o seu grupo, digamos assim. Agora, eu sei que tenho certeza que da primeira para o segundo grupo de pessoas teve uma quebra no planejamento, mudou as coisas. Agora, nessa segunda, como se portou? O que tem daquilo que nós oferecemos para a FIFA no começo, alguns anos atrás, o que ficou até agora? Tá? Quando o Brasil foi candidato e ganhou a condição de sede da Copa do Mundo, quem começou, o órgão que mais se aproximava, em razão das atribuições para preparação de um plano de segurança, era a Senasp. O governo num determinado momento, entendeu pela criação dessa secretaria para fazer a interlocução com os estados,
por razões políticas que, sinceramente, né, eu tenho conhecimento, porque acompanhava e tal, mas não me aprofundei muito, e, portanto, peço desculpas por não me aprofundar aqui. Não me cabe muito. Motivo. Não quero saber, eu quero saber da continuidade. A continuidade. Criou-se a secretaria, o doutor Botelho, que é um colega meu, é um policial federal, assumiu essa secretaria, saiu de um patamar de zero, não existia secretaria, e é muito complicado criar uma estrutura com pessoas, com orçamento, com tudo de requisitos que uma secretaria exige. Na minha opinião, ele fez um trabalho espetacular. Ele iniciou e quase concretizou o plano estratégico através de uma equipe que trabalhou, uma boa parte dela, veio oriundo da Senasp. Ele aproveitou, ou seja, pessoas que estavam trabalhando inicialmente no plano, na preparação, se ficasse na Senasp, essas pessoas estariam lá. Ele aproveitou uma boa parte dessas pessoas, como é natural, convidou outros especialistas para se somarem a essa equipe. Num determinado momento, o Dr. Botelho teve problemas familiares gravíssimos de saúde. Não é muito próprio de se colocar aqui, mas ele disse isso em entrevistas e eu como colega pessoal dele, acompanhei. Ele tinha problema gravíssimo com o pai dele, que estava internado com um problema muito sério. Ele mesmo tinha problema de saúde, em razão até do desgaste com o trabalho e com o pai. E me disse que não se sentia capacitado a continuar, em razão da dedicação que esse cargo merecia e precisava. Colocou o cargo à disposição para o ministro entendeu que o meu currículo era bom o suficiente para assumir essa responsabilidade imensa. Eu aceitei o convite. A equipe que lá estava, que era pequena, continua. Não foi excluído absolutamente ninguém, ou um ou outro, mas questão pontual que não desestrutura a sede. Agreguei novos profissionais, que eu entendo que são capacitados e têm demonstrado essa capacidade. O planejamento que foi feito pela equipe anterior, nenhum item foi excluído, absolutamente nenhum, o plano estratégico é o mesmo. E nós estamos dando continuidade a esse trabalho que foi... Só uma indagação, pela equipe anterior, você está falando da equipe do Dr. Botelho, a equipe original, o que sobrou do planejamento original, que foi apresentado para a FIFA, aquilo teve uma continuidade ou aquilo foi deixado de lado? Isso é uma curiosidade mesmo, porque eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Talvez eu não consiga lhe responder. Essa curiosidade deverá ser satisfeita, talvez, com a antiga equipe da Senasp. O que eu tenho é que eu peguei um planejamento feito pela SEG, de um plano estratégico bastante adiantado, fiz e quando assumi, o ministro me disse textualmente que eu deveria fazer a minha avaliação crítica sobre o plano que estava em curso. Se eu entendesse que ele era bom o suficiente, que eu estava de acordo tecnicamente, era para dar prosseguimento a ele. Eu fiz essa crítica, entendi que o plano é muito bom. Nós demos continuidade, concluímos, apresentamos para os diversos órgãos, apresentamos para a presidência da República, ele foi aprovado e é esse cronograma que nós estamos seguindo. Eu sou Júlia Titz, sou presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Morumbi. A minha preocupação, uma coisa que eu não sabia, era essa disposição de que as empresas particulares de segurança farão a segurança interna dos estádios. A minha preocupação é a seguinte: eu estou muito habituado, pela proximidade do estádio do Morumbi, de saber como são os conflitos nessas ocasiões. Logicamente que aqui no Brasil a gente vai ter uma torcida única, né? Que todo mundo vai estar torcendo para o Brasil e não vai ter o conflito de um Corinthians e Palmeiras ou Corinthians e São Paulo. Mas existe sempre as pessoas mais afoitas. Se você tiver um Brasil e Argentina, provavelmente vai haver algum tipo de conflito semelhante aos habituais. E você colocar uma empresa de segurança que não tem o poder de polícia. Eu já tive problemas anteriores, na época, em que se indagava se a Guarda Civil Metropolitana, que é uma guarda municipal, se poderia fazer determinadas coisas, e não podia fazer justamente por não ter o poder de polícia, e que estão habituadas com conflitos. Imagine colocar uma guarda particular que não tem nem a experiência da Guarda Civil Metropolitana. Então, eu não sei de que maneira o Brasil pretende seguir nessa parte de aceitar as determinações da FIFA, quando a gente percebe, inclusive, que ela se contradiz muito e tem cedido algumas coisas que até estão no Estatuto do Torcedor e que não foram respeitadas. A nossa preocupação muito grande é de não respeitar as leis existentes. De que maneira vocês vão
seguir com esse tipo de coisa. A preocupação nossa é muito grande em relação a isso. Muito bem. Eu... Ficou a palavra? Você está na Berlim, então você está sempre com a palavra. Na verdade, esse é um requisito que o governo brasileiro aceitou. É uma nova forma de trabalhar, é inédita no país, não é a nossa tradição. Nós já modificamos o currículo dessas pessoas que vão trabalhar no interior dos estados. Nós, como eu disse aqui, nós pretendemos dar o melhor treinamento e nós vamos estar nos estádios também. Não tem outra fórmula. E acho sinceramente, que nós vamos ter êxito nisso sim. Colocou-se aqui também, e de forma muito apropriada, que nós estamos sempre pensando no público dentro do estádio com as dificuldades que nós temos hoje no Campeonato Paulista, por exemplo, entre Corinthians e Palmeiras e São Paulo e tal. Mas foi colocado aqui pelas diversas razões que esse público é um público diferenciado. Primeiro, uma torcida única, quase. Num eventual Argentina e Brasil, que tem uma rivalidade, mas é Copa do Mundo. E nós tivemos aqui vários Argentina e Brasil, e dentro do estádio não é. E tem um dado. Historicamente, os problemas graves com torcida não ocorrem dentro do estádio. Agora, isso é um dado que deve ser colocado, mas que, para mim, do ponto de vista de técnico da segurança e da segurança como um todo, nós não trabalhamos com isso, não. Nós trabalhamos numa prontidão máxima o tempo inteiro. Mas é um dado que a gente tem que considerar. Um Flamengo e Vasco dentro do estádio é relativamente tranquilo, fora do estádio tem problemas. E aí a segurança pública, ao contrário do que se pensa, ela vai estar reforçada porque nós não teremos essa quantidade lá dentro. A PM estará lá fora. A torcida é única, o clima é outro, é uma festa. E veja, falando dessa forma, alguém pode dizer, o secretário da SED, encarregado de fazer a segurança da Copa do Mundo, está tranquilo de tal forma que pode ser surpreendido com algum distúrbio de torcida. Não. Mas eu não posso desconsiderar alguns detalhes fáticos. A torcida é única, dentro do estádio é uma grande festa, em razão do poder aquisitivo, de qualquer coisa que seja, a pessoa que vem para uma Copa do Mundo, e felizmente para nós, é uma verdade. O Brasil é um país considerado mundialmente um país amistoso, um país alegre. Quem vem para cá, vem com esse espírito. Eu estou numa festa, eu estou de férias, eu estou muito à vontade e vem para a festa. Nós teremos um ou outro que talvez não, é claro. E é para isso que esse grande plano de segurança, envolvendo todos os segmentos da segurança, está sendo colocado. Mas não vejo, eu tenho que considerar tudo o que pode acontecer e nós estaremos preparados. Mas eu não posso esquecer esses itens. É uma festa, o pessoal que vem não vem deliberadamente para brigar, e eu acho que nós vamos ter tranquilidade sim. Eu acho que tudo bem, pode ser esse tipo de ênfase sendo dada. Só que, por exemplo, quando a gente também tem uma torcida única, que é no caso dos shows, você tem uma Madonna, você tem uma Beyoncé, você também tem problemas. Você tem problemas dentro e você tem problemas fora. É diferente você ter um poder de fato constituído, que é a polícia militar ou a polícia civil, que tem poder de polícia, e você pôr simplesmente um armário lá à disposição para dizer, eu estou aqui. Eu sei porque eu convivo com isso no dia a dia. Eu me preocupo muito com, por exemplo, a não preocupação do risco. O risco sempre existe. Ele pode não acontecer, mas você tem que estar preparado para ele. E se você legalmente não está preparado para isso, eu não sei se vocês se lembram de um jogo que teve no Pacaembu, que os policiais quase foram massacrados. É um negócio louco que pode acontecer. Você não sabe, a mente humana é uma coisa doida. Então, eu não sei, eu continuo afirmando que está muito complicado. Queria complementar, o risco existe, ele está sendo considerado. Nós teremos policiais das diversas forças prontos para agir, só que ostensivamente vai estar um privado. Então, nenhum risco está sendo subavaliado. Isso cria um problema para a polícia. O senhor fala de festa. Show, o Fest Fan, que é criado como parte integrante e primordial da Copa, pode ser equiparado, em razão do número de pessoas que eles gostariam que fossem em torno do telão, assistir os shows, etc., a um show de Madonna, U2, que a gente teve lá no Morumbi. A segurança privada, ela é feita em termos. Existe uma exigência que o cara que tem o lucro do show, que paga milhões para uma Madonna, ele chega a pagar para o CET, por exemplo, decreto,
160 mil reais e ganha 20 milhões. 5 milhões no estádio, e mais. O dinheiro é muito que rola aí. Para a segurança, 167 mil reais. Então eu pergunto ao senhor, como essa questão da segurança privada, quem ganha com isso? Sempre. Não está claro na sua exposição essa questão desse novo modelo. Esse novo modelo já existe. A segurança do entorno, onde acontecem os conflitos, onde tem o risco, ele já acontece normalmente aqui nos grandes eventos, como é um grande show. Agora, num evento como Copa, você vai dar para uma segurança privada, não digo que ela não tenha que acontecer dentro do Estado, tem uma série de fatores que podem ser, mas passar para eles essa responsabilidade, porque o problema está no entorno. Quem não tem dinheiro para comprar não vai deixar vai ficar no entorno, como acontece nos jogos. O cara não entra, não paga, mas fica lá bebendo e fazendo arruaça. Então, esse quesito é importante. Que ficasse um pouco mais claro, e a gente não conseguiu compreender na sua fala isso. Bom, continuo. Dado as minhas próprias limitações, talvez eu não consegui entender bem a sua dúvida, não. Quando a senhora fala quem ganha com isso, não é o campo da minha atuação saber quem ganha com isso. O que eu sei é que nós recebemos, em razão de acordos assumidos pelo Brasil anteriormente, a realização da Copa do Mundo com esse modelo de segurança. A segurança privada lá dentro vai fazer a segurança interna do estádio, interna, que será acompanhada fortemente por todo mundo da segurança. Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, juizado, procurador, todo mundo que atua hoje vai ser contemplado dentro do estádio para assumir uma situação que se mostre que eu não acredito absolutamente fora do controle. Ou por qualquer problema que a gente sinta a fragilidade, nós assumimos imediatamente. A senhora citou o entorno. O entorno, na verdade, ele vai ser reforçado. Ele vai ser reforçado com a Polícia Militar, com todos esses órgãos, na medida em que os homens que estariam saturando lá dentro vão estar lá fora. Então, não tem isso. E esse modelo, não no Brasil ainda, ele será testado, e nós temos certeza que ele vai ser bem sucedido, ele está sendo executado exatamente agora na Copa que está acontecendo na Ucrânia, com bastante êxito. Ele aconteceu na Alemanha com bastante êxito, ele aconteceu nos Estados Unidos com bastante êxito. Será que só no Brasil não terá êxito? Será talvez a maior prova de incompetência de toda a estrutura brasileira. E eu não estou aqui defendendo que ele seja melhor do que o que nós fazemos atualmente. Eu estou dizendo que eu recebi essa incumbência e que foge à minha esfera de discussão, nós podemos até discutir isso, mas de decisão modificar isso. Eu não tenho como chegar e dizer, olha, eu prefiro o modelo tradicional e nós vamos fazer dessa forma, não. Então só me cabe planejar com antecedência, mudar o currículo das pessoas que vão trabalhar, treinar, simular e fazer da melhor forma possível. Isso nós vamos fazer, eu lhe garanto. A gente teria tempo para mais umas duas perguntas, então, só para... Pode. Por favor. Vou ser bem rapidinho. Seguinte, um dos grandes problemas da preparação de tudo é que tem que levar em conta a lei do Garrincha, aquela história conhecida que ele fala, que não me lembro do jogo contra quem, contra os russos. E aí o treinador fala, não, você entra por aqui, aí recebe de tal, aí vai acontecer, papapá. Aí o Garrincha pergunta, mas já combinaram com os russos? Ou seja, já combinaram com os adversários? Tem duas coisas aí que a gente precisa ver. No caso brasileiro, com quem nós não combinamos? Nós não combinamos com as organizações criminosas, que não vai dar para combinar. No caso do Rio é até mais fácil, eles têm uma determinação. No caso, eles têm um trabalho. Eles são monomaníacos, eles trabalham com. As três grandes organizações trabalham com droga. Okay? O PCC aqui faz clínica geral. Ele trabalha com tudo. E o problema não vai ser. Eu não estou discutindo questão de estádio nem nada disso. É que você vai ter um público, assim como foi a preocupação lá no Fórum Social Mundial, um público endinheirado nos hotéis, por exemplo. Um tipo de público que facilita o arrastão, que está muito comum aqui em São Paulo, o arrastão em condomínio. Fazer arrastão em hotel é mais fácil que fazer em condomínio, hein? É que não descobriram isso ainda. Então, a minha pergunta diz respeito a isso, essa questão não do evento em si, mas do público todo que vem, o que foi pensado para melhorar a segurança. Está sendo discutida a questão da melhora da segurança
nas áreas hoteleiras, por exemplo, no trânsito, no transporte, a segurança para chegar de tal lugar a tal lugar, isso está sendo discutido, como é que está sendo feito dentro dos estados. E só outra coisinha, tem outro público que nós não conversamos. E que não adianta conversar, hein? Por exemplo, não adianta conversar com o Ministério Público. O que você falou de conversar com a segurança, você conversar com o Procurador-Geral adianta rigorosamente nada. Qualquer promotor ou procurador tem autonomia total. Ele decide na sua área. O que for decidido pelo Procurador-Geral, o que a segurança decidir, ou o que foi decidido lá, não implica que o promotor, que cuida daquele caso, vai aceitar. Então, no caso da segurança privada, que apesar do acordo, esteja trabalhando no estádio, e use com pouca parcimonia o cacetete, pode ter um problema com o Ministério Público, porque o Ministério Público não pode assinar acordos. É o promotor que tem autonomia total, em todos os casos, isso eu vi várias vezes, todos os anos que eu trabalhei lá, é que vai decidir se denuncia o cara por ter feito isso ou não. Então, é isso que eu estou falando, com aquelas pessoas que não estão no acordo. O que está sendo pensado? Só para enfatizar na questão da primeira parte da pergunta, as questões específicas de cada estado, ali, a criminalidade endêmica, o assassinato em determinados lugares, o roubo, etc., isso faz parte do plano geral ou isso cabe a cada estado continuar no seu combate como sempre faz? Eu ia tocar nesse item exatamente agora. Tá, então se você quiser... Então, quando eu ia me expor era um pouco do que vocês dois falaram. Eu acho que eu concordo um pouco com o secretário de que essa questão das torcidas vai diferir muito, porque acho que até pela localização geográfica. Se tem uma Copa na Alemanha, você tem gente da Europa inteira indo para a Alemanha, você tem uma torcida... o embate entre torcidas se parece muito mais com conflitos de Corinthians e Palmeiras do que pode acontecer aqui, que você vai ter... Quem vem vai ser a torcida da América do Sul. O pessoal de fora vem porque tem um poder aquisitivo maior, mas é inegável que é muito mais difícil você sair da Europa para vir para o Brasil do que você sair da França para ir para a Alemanha. Só que... E aí, tentando fazer uma conexão, minha pergunta é... Você tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília também, governos que têm uma gestão da segurança pública um pouco independente da União, porque, enfim, a arrecadação é maior, tem uma estrutura muito mais preparada. E as cidades que foram escolhidas como sede para a Copa do Mundo no Brasil têm um pouco essa independência. Mas você tem cidades que vão servir como centro de treinamento que não tem tanta essa independência e atualmente a segurança pública não tem preparo nenhum nem para a demanda atual interna, quanto mais para um evento grandioso, que aí é justamente a minha preocupação de que você vai ter um público-alvo com recursos e qual que vai estar muito mais vulnerável vamos dizer assim, os problemas que acontecem todo dia eu penso que podem explodir a partir do momento que você tem um público diferenciado. Existe uma preocupação, existe um tratamento diferenciado, porque imagino que o pacto do governo com São Paulo é mais fácil de ser executado do que o pacto do governo com um lugar que vai ter um CT e que esse lugar não tem tanto preparo assim. Obrigada. Uma boa pergunta, sim. Bom, a questão do plano que a SEG está fazendo em sinergia com todos os órgãos de segurança, ele tem uma área de interesse específica. O centro, é o local de realização dos jogos e a sua área de interesse, nós chamamos de uma área de interesse. É lógico que esse plano ele não abrange o Estado inteiro. O Estado ele tem a sua autonomia, ele tem o seu sistema de segurança funcionando, e é isso que vai continuar acontecendo. O que nós temos é uma preparação para o Estado no local onde acontece o evento e a sua área de interesse. E o resto continua na segurança ordinária. Mas... O que significa essa área de interesse? Área de interesse. São Paulo é São Paulo? Não. O estádio, por exemplo, Itaquerão. Eu ia fazer um comentário sobre a Vila Belmiro, mas vou me abster. A Copa do Mundo, pela importância histórica da Vila Belmiro, deveria ser a abertura dos jogos lá. Mas como ele é um pouco pequeno... Vamos para o Itaquerão. Não, lá acaba a luz toda hora.
Nós estamos preparando o país como um todo e seria facilmente resolvível. A área de interesse é o estádio e o seu entorno. E aí esse entorno, qual será o tamanho? Nós vamos trabalhar com as equipes locais para ver qual é a área de interesse. Isso é a área de interesse. É só para complementar isso que nós estamos falando, entrar nesse assunto. Veja, os turistas que vierem aqui para São Paulo estarão muito distantes do Itaquerão. Muito distantes. Eles não vão se hospedar na Zona Leste. Certo? Como há um interesse específico nesse trajeto, porque isso vai ficar a cargo do Estado. O Estado que vai decidir, não estou falando de como eles vão se locomover, mas na segurança desse espaço. Ou seja, eles vão ficar ou no centro de São Paulo, ou 2, 3 das zonas hoteleiras da região sul-oeste. Tá? Não vão ficar para lá. Então, como é que vai ser isso aí? A segurança deles vai ter alguma coisa a ver com o projeto de vocês ou só por conta do Estado? Bom, então, após tornar claro o que a gente entende como área de interesse, de jogos e de interesse, que é a periferia onde acontecem os jogos, então essa é a área de interesse nossa. Mas, paralelamente a isso, e sabendo dessas preocupações que foram externadas aqui agora, muito apropriadamente, nós sabemos que o turista que vem, ele estará nessa área de interesse no dia dos jogos, e entre um jogo e outro, que ele vai assistir, ele fica na cidade. Nós fizemos um mapeamento de todos os pontos turísticos de cada cidade-sede. Nós temos isso exaustivamente pesquisado. Nós fizemos um levantamento nosso e juntamente com a empresa brasileira que cuida disso, de hotéis. Nós levantamos todos os hotéis de maior afluência, o centro no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Cuiabá, da rede hoteleira e a capacidade de leitos dessa rede hoteleira. Nós fizemos um dimensionamento da segurança para cada local desse. E nós estamos trazendo agora, através dessas comissões, tem uma comissão para isso, e dizendo, em Cuiabá, nós temos aqui, por exemplo, não é no Mato Grosso, mas nós temos ali no Mato Grosso do Sul, relativamente perto, Bonito, que é uma cidade fantástica. Nós entendemos que vai despertar um interesse muito grande dos europeus, principalmente porque muito ligados à natureza, ao verde, essa coisa toda. Então, Bonito certamente está no nosso planejamento reforçar a segurança lá. É um país, é um estado vizinho? É lógico que é. Mas Mato Grosso do Sul, recebendo essa afluência, é beneficiado pela Copa do Mundo. Não se beneficia só o local de realização dos jogos, mas a sua adjacência. Então, eu estou citando Bonito como exemplo. Bonito será contemplado com um sistema especial de segurança. O Pelourinho. É lógico que o Pelourinho está dentro da nossa área de segurança. Quando eu falei área de interesse, não abrange apenas o estádio e o seu entorno. Parte dali. Ali é uma área de interesse primária. Os hotéis, onde nós temos a quantidade concentrada de leitos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Cuiabá. Então, nós fizemos um dimensionamento de capacidade de leitos. Tantos 1000 leitos aqui. Qual a quantidade de homens de segurança? Não é policial militar. Homens de segurança nessa área. Para dar tranquilidade ao turista que vem, se hospeda ali, depois ele vai para o estádio, participa, depois ele vai para Bonito, depois ele vai para a Catarata do Iguaçu. Então, esse plano, ele é absolutamente abrangente. E foi isso, nós fazemos isso em sinergia com os demais ministérios que têm envolvimento nisso. Telecomunicação. É uma área direta da nossa segurança? Não, a princípio não, mas interessa? Lógico que interessa. Então, o Ministério envolvido nisso está trabalhando conosco, como fazer isso. Então, a preocupação entre os jogos, o que esse turista vai fazer, só para dar um exemplo, o plano é muito maior. O levantamento de quantos leitos tem, qual é a sua região, qual é o Pelourinho, Bonito, e assim vai. A igreja a Pampulha, no Rio de Janeiro. Certamente os turistas gostariam de ir lá e certamente vão lá. Então a gente tem todo esse planejamento. Espera um pouquinho o microfone só para... Bem rápido, mas os centros de treinamento são tidos como um local específico, de uma área de interesse específico, ou é tido como um entorno? Não. Sem dúvida nenhuma, o centro de treinamento é uma área específica. Nós, em breve, e isso está sendo ainda decidido, nós não temos nem a totalidade das seleções que virão. Mas eles começam a escolher as suas sedes e nós já temos as cidades que se candidatam à sede, porque eles precisam preencher uma série de requisitos também, para que uma delegação tenha interesse naquilo. É possível que eu fique aí, mas eu preciso disso. Muito bem, são candidatos. Com base nessa candidatura, nós já fizemos um planejamento para a segurança desse entorno e para cada delegação que ficará lá.
A delegação que fica numa sede em Goiânia, é provável que fique uma em Goiânia. Nós temos a sede lá já em estudo. O que nós precisamos de segurança naquele entorno, em conjunto com o governo de Goiás e os órgãos de segurança federais, e esse trajeto todo mapeado e rotas alternativas no caso de uma eventual manifestação pública, que é democrático, que hoje no nosso país é absolutamente saudável que isso aconteça. Então, o que nós temos que ter é rotas alternativas, segurança para esse local de treinamento, deslocamento para essa delegação e para quem resolva também não ficar em Brasília, que é muito próximo, e ficar sediado na cidade de Goiânia. Qual é a capacidade hoteleira de Goiânia, qual é a maior concentração de hotéis, quais são os hotéis candidatos a esse nível de pessoas que vêm, e nós temos preparado já um plano operacional de segurança para esses centros. Mais 2 perguntas só para a gente concluir. Okay. Secretário, bom dia. Sou André aqui da Secopa de São Paulo. Minha pergunta é sobre parcerias com órgãos internacionais, especialmente a Interpol, né? O que tem sido feito, que tipo de informação vai chegar aqui ao Brasil, sobretudo na tentativa de barrar a entrada de torcedores já fichados, como hooligans, barra bravas, etc. Muito bem, é uma excelente pergunta. Eu até tinha a intenção de entrar nesse tema e, em razão da dinâmica, acabei não entrando. A Interpol, a Polícia Federal Brasileira, ela é Interpol. Nós temos a ideia de que a Interpol é um organismo internacional. Não, nós temos a Interpol Brasil. E a Polícia Federal é um órgão, nesse contexto que nós estamos trabalhando, de grande importância. Hoje, quando um cidadão entra no aeroporto brasileiro, nós vamos botar no contexto de Copa do Mundo. Qualquer cidadão que entrar no aeroporto brasileiro, será feita a pesquisa dele no banco de dados da Interpol e volta imediatamente a resposta para aquele segurança que está trabalhando ali, a imigração trabalhando ali, e dizer, olha, não tem nada no banco de dados. Ou tem. A segurança, de uma forma muito tranquila, tira, vai verificar o que é e adotar a medida cabível. Quanto a hooligans, por exemplo, nós já temos um acordo com os ingleses de que, a princípio, os ingleses considerados pelo governo dele como um torcedor problemático, portanto, classificado como hooligans, não virão ao Brasil. Eles não têm autorização para vir ao Brasil. Eles não saem. E nós estamos avançando. Agora, quando a gente coloca aqui que é uma festa e que nós temos que ter um cuidado e que todo mundo... Esse tipo de detalhamento não é importante que nós aqui colocamos. Nós estamos colocando em razão da especialidade desse fórum aqui. Esse não é o que eu quero destacar. O que eu quero destacar é que a segurança... Nós vamos fazer uma festa, a segurança ela é discreta, necessária, suficiente e tal. Mas nós temos esse tipo de preocupação e já há acordo nesse sentido. Eles não podem vir. Nós vamos avançar com todos os países que têm um histórico de torcida violenta e que nós acreditamos, sinceramente, que ao virem ao Brasil um país receptivo, alegre, esse potencial seja mitigado. Mas ainda assim, nós vamos ter um cuidado todo especial com todos que entram aqui, principalmente aqueles que têm histórico. E aí nós vamos ter um acompanhamento e tal, um cuidado todo especial, evidentemente que é bem-vindo, e lá ele se comporta dessa forma, mas aqui não. Aqui ele vai ser tratado de acordo com a forma que ele se comportar aqui. Se não se comportar bem, vai ter a medida adequada, previamente estabelecida, treinada e acompanhada. Quem mais se pergunta? Mais um aqui. Oi, eu sou o Igor, sou aqui da graduação da GV. E a minha pergunta é tanto para o Dr. Caetano quanto para o professor Guaraci. Existe algum histórico, avaliando outros eventos em outras cidades, ou em outros países, outros Copas do Mundo, Olimpíadas, etc., existe algum histórico que nós podemos nos pautar para poder dizer, olha, realmente existe um legado que dá, um efetivo legado que pode ficar para cidades que vão sediar esses eventos, ou vai ser uma tentativa de trazer para o Brasil alguma coisa? Porque eu lembro que quando o Brasil conseguiu vencer o pleito para poder sediar as Olimpíadas, uma grande discussão era viés econômico. Então, o Brasil vai ganhar alguma coisa com isso, o transporte vai ganhar alguma coisa com isso de verdade, e mostravam exemplos da Grécia, mostravam exemplos dos Jogos de Sydney, esse tipo de coisa. Então, existe realmente um exemplo que a gente pode falar, olha, aqui deu certo, aqui eles realmente ficaram com alguma coisa que ficou para os cidadãos mesmo, e não foi só uma coisa intermitente. Nós temos vários exemplos de situações que deram muito certo. Não é à toa que os Estados Unidos, por exemplo, que sediou uma Copa do Mundo, até recentemente, nós podemos colocar no contexto histórico, foi recente, que ele é candidato novamente.
Se não ficasse um legado, se não fosse uma coisa que desse resultado para o país, e financeiro, e de legado, eles não sediariam, não seriam candidatos. A Alemanha, a mesma coisa. A Inglaterra, a mesma coisa. Agora, o sucesso de uma Copa do Mundo, não no campo esportivo, que não é muito interessante, mas não é o principal para nós. O sucesso como legado, como melhora na cultura, na forma do povo se ver, da autoestima de um povo, só depende dele mesmo. Só depende dele mesmo. E é isso que nós estamos querendo fazer. Eu, na condição... Pois não. A minha pergunta é mais voltada para esse lado da segurança. Tendo em vista, por exemplo, o exemplo da... Eu penso aqui, a África do Sul, por exemplo, eles têm um problema muito grande com segurança. Eu morei na Inglaterra um tempo, eu tinha amigos que iam direto para eventos como o de rugby, que eles estão acostumados a receber pessoas de primeiro mundo, como Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia. E lá, pessoas que foram para a África do Sul nesses eventos, eles têm a percepção de que realmente é muito bom para ele, durante o evento, a segurança realmente funciona, mas ele fala, eu tenho muita ressalva de ir para a África do Sul fora de um evento grande desse, porque eu sei que a segurança vai estar muito ruim. Então, essa é a minha preocupação, é só o viés da segurança, porque econômico e cultural, eu acho meio garantido que vai ter um ganho. Ok, no viés de segurança então. Não tem como deixar de fazer um paralelo na minha resposta com o restante das atuações. Mas vamos lá na segurança. Depende de nós. Depende de nós. Vai depender de como nós trabalharmos. Se nós trabalharmos de uma forma mais à vontade e até pesando um pouco nas palavras, negligente e tal, certamente não haverá legado. Nós faremos uma segurança razoável no evento e não haverá legado. Se nós tivermos o cuidado de elaborar um plano bem detalhado, discutido, treinado, com treinamento específico em cada área, com envolvimento de todos os profissionais da segurança, com envolvimento da população para ter a percepção exata do que ficou bom e do que ficou ruim, certamente isso vai acontecer. Por exemplo, o que nós chamamos de matriz de responsabilidade já é algo diferente do passado. Nós fazemos um acordo com os estados, o governo federal com os estados, dizendo, nós entramos com determinados itens, os senhores se comprometem com determinados itens e se comprometem também com o pós-Copa do Mundo. Não é imaginável que a gente em acordo com o estado, discutido, não há nada imposto, que o estado coloque 500 câmeras no centro da cidade. Imediatamente após a retirada, o término dos jogos, essas câmeras sejam desativadas. Porque não é só câmera. Nós temos a câmera que joga essa imagem no centro de comando e controle. Nós temos pessoas que foram treinadas para receber aquelas imagens, tomar decisão, um protocolo todo exaustivamente treinado. Isso tem que ficar como legado. Agora, não tem como fugir de que os responsáveis por essa melhora, dessa condição da segurança e de qualquer outra, transporte e tal, somos nós. Somos nós. Aí envolve Estado, envolve o município, envolve o governo federal. E digo mais, por que eu vim até esse evento para tentar colocar alguma coisa aqui? Porque isso não pode ser responsabilidade do secretário de Segurança, do secretário da SED, do ministro da Justiça. Não, isso é responsabilidade de todo mundo. De todo mundo. Então, por isso essa transparência, nós não temos absolutamente nada a esconder. Nós não queremos protagonismo, nós não queremos... se alguma coisa na secretaria não sair como planejado, e é muito provável que aconteça, e eu for questionado amanhã ou depois, ou durante os jogos, ou no final do jogo, olha, isso aqui estava programado e não aconteceu. Eu vou dizer, não aconteceu. Não aconteceu por isso e por isso. Por quê? Eu trabalho em segurança há 28 anos, tenho um orgulho enorme de trabalhar na segurança, mas eu me coloco sempre como cidadão primeiro. Quando eu vejo uma polícia militar trabalhando bem, eu fico muito orgulhoso. Quando eu vejo um profissional da segurança militar ou da civil, ou qualquer um, da Polícia Federal, que é a minha casa, cometer um erro, me chateia muito. Porque eu sempre me coloco como cidadão. Então, depende de todos nós. E a equipe da Secretaria está trabalhando com muito afinco. Os estados em que eu visitei e nós podemos conversar, tem um afinco muito grande, uma vontade muito grande de transformar isso em uma coisa perene. De elevar a autoestima dos profissionais de segurança para ter melhor condição de trabalho, para prestar um serviço melhor à sociedade. Nós estamos absolutamente imbuídos disso. Não tem aqui demagogia, não tem jogar para a plateia de forma nenhuma. Até porque eu não preciso disso. Então vai depender muito do que a gente está fazendo agora. E há comentários, é absolutamente normal, não tem nenhuma crítica nisso. Faz-se um evento qualquer. Fizemos a Cimeira, em que eu fui coordenador da segurança pelo governo federal, faz-se o Pan-Americano e faremos tantos outros.
E agora, por exemplo, a Rio Mais 20, que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, se encerra hoje. Se nada acontecer, nós demos sorte. Se der alguma coisa errada, é culpa da segurança. Felizmente, a gente tem dado sorte. Felizmente, a gente tem dado sorte. O que é um alento para nós de segurança. Nós estamos cada vez planejando melhor e se quiserem rotular isso como sorte, ótimo. Nós não, como a gente não busca muito protagonismo e os elogios certos, não tem que vir. Porque a segurança é discreta, ela tem que ser discreta, tem que ser eficiente, tem que ser eficaz. E o nosso elogio, e aí sim, seria um grande elogio, é quando a sociedade como um todo perceber que há muita gente trabalhando nisso, muita gente com vontade, muita gente com interesse, e com interesse público mesmo. O nosso trabalho tem que ter um retorno social. Então, quando isso se materializar, e as críticas que nós recebemos hoje, no meu entender, elas são legítimas. E já foram muito mais legítimas, ainda são legítimas. E nas conversas que eu tenho, eu fui diretor da Academia Nacional de Polícia e dei aula lá, e eu sempre dizia para os nossos alunos, eu estou me alongando porque estou entendendo isso aqui como término. E, portanto, depois eu só me despeço e teremos uma fala posterior. Não, a ideia era que tivesse uma fala logo na sequência só para terminar, mas... Ah, tá. E eu sempre disse para os alunos da Polícia Federal de que a sociedade critica muito a segurança pública. E critica com razão. É absolutamente merecida. Historicamente, a segurança, ela sempre foi utilizada por quem detinha o poder. Isso nós reconhecemos. Eu reconheço, pessoalmente reconheço. Agora, nós temos várias vertentes para fazer o enfrentamento dessa questão. Nós podemos ficar dizendo que somos injustiçados, nós podemos dizer que ganhamos pouco, nós podemos uma série de coisas. Mas eu acho que o principal é o seguinte, é apresentar um produto de qualidade. É nos especializarmos, é estudarmos mais, é trabalhar em gestão e apresentar um produto de qualidade. Na medida em que a sociedade reconhecer que a segurança desse país é de qualidade, é boa, nós melhoramos a nossa condição como profissional, nós melhoramos a condição de vida, nós conseguimos melhores salários. E aí... Eu fico extremamente orgulhoso quando uma pesquisa que não foi patrocinada por nós, não foi encomendada por nós, mas que dá uma credibilidade de 75%, 78% à Polícia Federal. Agora, no Rio de Janeiro, hoje se fizer uma pesquisa lá, a população do Rio de Janeiro vai aprovar o trabalho da Secretaria e da Polícia Militar e da Defesa Civil. Com alguma ressalva ainda merecida, certamente, mas está evoluindo. Então, e não adianta a Polícia Militar do Rio de Janeiro estar num patamar de excelência, se o restante do Brasil não estiver. Segurança, ela é única. É essa a mensagem que a gente está levando, é isso que a gente tem visto nas secretarias aí. O governo de Fortaleza, por exemplo, está investindo pesado na segurança, está construindo lá um centro de perícia agora magnífico, talvez o melhor do Brasil. Ele cobra do secretário diariamente o resultado. Os índices de homicídios aqui em São Paulo caíram nos últimos anos de forma acentuada. No Rio de Janeiro, a violência caiu de forma acentuada. Claro, a sociedade ainda acha que não está bom, eu também concordo. Pernambuco, a mesma coisa. O governador de Pernambuco, e eu não tenho partido nenhum, o governador de Pernambuco está investindo fortemente, o secretário de Segurança lá é um colega meu, trabalha exaustivamente. Agora, nós temos que fazer isso, é trabalhar, e quando tem a oportunidade de ser convidado por um espaço desse aqui, absolutamente democrático, transparente, transmitido aí para quem quiser acompanhar, é isso, e colocar o que a gente está fazendo. E as críticas, nós aprendemos muito com as críticas, e vamos aprender, e nós estamos aqui para isso. Então... Bom, o assunto é evidente que daria para ficar mais horas discutindo, mas acho que já estamos aqui há 2. Ainda é um trabalho... Não, por favor. Essa é um trabalho ainda em andamento, acho que vai ter muita coisa para discutir até os próximos eventos. E eu acho que é o seguinte, como fomos civilizados, né? Acho que a gente não precisa de direito de resposta de nenhum dos lados, tal coisa, mas acho que vamos passar a palavra final para... Infelizmente, muitas vezes para notícia, né? Se tivesse um quebra-pau aqui, seria um pouco mais interessante. Mas, então, professor... Não, se eu posso fazer no final. Aí deixa ele sem resposta, fica chato, né? E apesar de acreditar que o ambiente é democrático e como a Copa do Mundo é uma... Mas nós estamos preparados para o enfrentamento também, se for necessário. Eu estou com a equipe aí bem treinada, não tem problema. As câmeras, por favor. Polícia Federal não tem esse know-how, não. É o seguinte, eu tenho umas questões que a gente... Bom, primeiro uma coisa. Secretário, se você
fica chateado. Cada vez que a polícia faz uma bobagem, você vive chateado. Tá? Porque eu vejo no cotidiano, trabalho com isso um pouquinho mais que você, eu trabalho com isso há 30 anos. 28, 2 anos a mais. Então, um pouquinho a mais. Então, eu estou dizendo que é o costume. E polícia faz bobagem não só aqui, polícia faz bobagem em outros lugares também. Ok? Porque a regra é quando o governo, qualquer que seja, pisa no acelerador da polícia, a polícia faz bobagem. Qualquer governo tem que pisar no freio, porque não pode deixar nenhuma polícia do mundo liberada totalmente, porque acaba fazendo bobagem. Mas voltando ao nosso assunto, a população pode estar um pouco mais satisfeita em alguns locais com a segurança? Pode. Mas nós temos ainda 35 homicídios por 100 mil habitantes em média no país. Isso é para lá de demais. Certo? Eu não estou comparando com a média europeia, não, que é muito baixa. Estou falando com a média americana, que é um país violento, é bem menor que isso. Agora, quanto à questão da nossa segurança pública, durante os eventos, nós temos que lembrar aquilo que ela falou, que eu tinha mencionado de passagem, que não é só o local. Né? O local só é uma parte, é aquilo que é mais fácil você controlar, os estádios. Quando teve a Eco 92, 20 anos atrás, né? Teve um maior blá 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 de que não, veja, depois que pusemos o exército na rua, caiu, a criminalidade durante a Eco 92 foi lá embaixo. Bobagem, as estatísticas foram as mesmas. O que aconteceu é que a região onde aconteceu o evento foi muito policiada pelo exército, até com aquelas bobagens, por tanque virado para a favela, como se fosse disparar, não sei em quem lá, né? Mas teve essas coisas, é uma coisa simbólica, mas na região, fora da região onde acontecia aquilo, na cidade do Rio de Janeiro, aumentou o número de roubos, o número de homicídios permaneceu o mesmo. Por quê? Porque o ladrão, quando você segura, ladrão profissional tem esse condão, você marca este cruzamento, este semáforo, ele vai roubar no outro semáforo, porque ele não vai deixar de roubar simplesmente porque a coisa está, porque tem polícia. Então, na verdade, o que a gente tem que levar em conta é que em algumas áreas vão estar mais policiadas, vão estar mais preparadas, e possivelmente não vai ter grandes problemas, possivelmente, mas o resto da cidade vai sofrer isso aí. Então, os estados, aí é uma questão muito mais dos estados do que do governo federal, tem que se preparar para isso, porque se desloca a criminalidade enquanto acontecem essas coisas. Outra coisa diz respeito a o caso que ele levantou, que eu já tinha falado, do legado. O legado é o nosso grande problema. Volto a dizer, nós gastamos mais de 100 milhões, não me lembro se foram 120 ou 160 milhões em segurança, só na compra de equipamentos nos Jogos Pan-Americanos, e para o Rio de Janeiro aquilo não adiantou nada. 6 meses depois tinha voltado ao status quo ante, porque nós não soubemos aproveitar e nós não nos preparamos para aproveitar. Porque entrar numa orgia de compras não significa que aquilo vai ter um resultado a longo prazo. Significa que você vai estar cumprindo tabela e resolvendo o problema imediato, mas não que vai ter alguma coisa lá para frente. Quando você tem uma herança no forma de trabalho das polícias, as polícias em estados como São Paulo têm mais de 100 anos, elas não mudam por causa de um evento. A Polícia Civil e a Polícia Militar não vão começar a conversar. Se algum dos senhores tiver alguma dúvida, é só passar comigo do 37, Campo Limpo, 47, Capão Redondo, e vai ver as discussões diárias dentro do distrito policial. Isso vai continuar acontecendo porque é uma questão que demanda muito mais do que um evento, do que o treinamento. É uma cultura que está estabelecida e que a gente tem que quebrar aos pouquinhos. Tá? Então eu acho difícil você ter um legado muito grande. Mesmo legado físico, hein? Pensa nos Jogos Pan-Americanos, você construiu um sistema aquático maravilhoso lá no Rio de Janeiro para os Jogos Pan-Americanos. Meses depois que acabou os Jogos Pan-Americanos, a piscina estava rachada. Você tem que construir outras coisas para as Olimpíadas agora, porque aquele não presta mais. Ou seja, quando a gente faz uma coisa para o evento, muitas vezes a gente esquece que aquela coisa tem que se aproveitar depois. Algumas cidades se aproveitaram das Olimpíadas, ou seja lá do que for. Por exemplo, Barcelona teve um ganho com isso.
A Grécia teve uma perda. A Grécia perdeu com isso. Não é uma questão só de saber aproveitar ou não, é onde você está, qual o público que vem, o que vai adiantar, certo? Então tem uma série de coisas que a gente tem que levar em conta e que não é tão fácil. E na segurança isso é mais difícil ainda. Na segurança é mais difícil sobrar um legado, porque a segurança é uma coisa muito mais intangível. Depende muito mais da pessoa do que de tecnologia, planejamento, isso, aquilo. Planejamento pode ser feito no curto prazo, mas no longo prazo os outros fatores vão intervir e a gente vai ter que trabalhar com eles. É uma questão muito mais tática do que estratégica. Você não tem uma estratégia de longo prazo para a segurança, você tem estratégias médias. E por último, eu quero falar que o secretário falou bastante da festa. Esses grandes eventos esportivos são sempre uma festa. Mas você tem... E a festa normalmente não acontece nada, né? Festa é um lugar que o pessoal vai, se diverte, tem aqueles probleminhas. Carnaval no Rio sempre aumenta o número de roubos, isso, aquilo, de turista, mas isso é normal. Você tem muito mais gente, tem mais gente com dinheiro no bolso, que não está... Então aumenta. Não estou nem falando disso. Mas de vez em quando acontece alguma coisa, porque lembra-se, tem aquela teoria que agora está muito badalada do cisne negro, que você tinha a ideia até o final do século XIX, que só tinha cisnes brancos, e aí eles encontraram o cisne negro, que é o imprevisto. Encontraram na região da Austrália o cisne negro, o imprevisto, aquilo que ninguém tinha pensado. E o impensado acontece. Então nós temos uma festa, a Olimpíada de Munique, em que houve um atentado, em que mataram várias pessoas, ou seja, é um evento inesperado. Eu não estou dizendo que aqui pode ter alguma coisa de terrorismo, aliás, a probabilidade de uma ação terrorista aqui não é muito grande, porque o Brasil é visto como um local assim que eles não há conflito desse tipo, as pessoas não vêm brigar aqui. Você não vai ter um atentado contra a comunidade judaica aqui, ou isso, aquilo. É muito difícil no Brasil, porque é visto como um local de refúgio. Mas, inclusive por esses grupos internacionais, mas o cisne negro pode acontecer. O imprevisto, que ninguém pensava que pudesse acontecer em Munique, aconteceu. A gente precisa pensar nesse imprevisto. Agora não dá para pensar no imprevisto. O imprevisto é imprevisto mesmo. E a gente vai ter que trabalhar com isso. Vai ter que ter a técnica para resolver aquilo. Para resolver na hora que está acontecendo. Ter a tática adequada, ter as pessoas adequadas. Eu espero que seja isso que a secretaria esteja fazendo. Treinando o pessoal também para o imprevisto. Porque ele pode acontecer e nada indica que não vá acontecer. Pode ser que isso aconteça daqui 2, 3 Copas, mas uma hora acontece. Tudo sempre uma hora acontece. Bom, ele vou... sabia que ia pedir direito à resposta. Não pedi não, ele que ofereceu. Não, mas ele é parcial. Bom, eu vou fazer algumas referências aqui. É meio complicado, e aí já meio vem num tom descontraído. Treinar o que não se pode prever é meio complicado, mas nós vamos tentar fazer um exercício, eu vou reunir com todo mundo lá na sede e tentar ver de que forma a gente faz um treinamento de algo que não se prevê. O que não se prevê não tem conhecimento. Não tem conhecimento, eu estabeleço um treinamento, mas não vamos fazer esse exercício. Treinar a pensar é muito bom. Treinar a pensar é muito interessante. Nós há algum tempo, nós desenvolvemos, fizemos um planejamento, colocando todas as vertentes que nós conseguimos imaginar em conjunto com todo mundo. Então não foi feito por 1, 2, 3 pessoas, e aí certamente alguns itens ficariam de fora, mas esse planejamento ele foi feito com uma gama enorme de profissionais de todas as áreas. Esse grande plano estratégico ele foi colocado agora numa comissão bastante abrangente em cada estado para ver exatamente as peculiaridades regionais que serão agregadas a esse planejamento. Portanto, ele é o mais amplo possível. Nós, o brasileiro de uma forma geral, o profissional brasileiro de uma forma geral, por não trabalhar com essa antecedência, uma coisa que ele tem de positivo é a sua versatilidade e agilidade. Por quê? Quando não se faz um planejamento desse com antecedência e prevendo tudo que pode acontecer, acaba se desenvolvendo intuitivamente a versatilidade quando ocorre o problema e ele acontece. O que nós queremos é evitar isso. Portanto, nós temos um planejamento que foi exaustivamente elaborado e criticado. Agora, passamos por uma fase seguinte com muito mais amplitude no âmbito de cada estado. E, se for necessário, eu tenho a convicção, nós queremos mitigar imensamente as possibilidades de contingências, mas temos um plano de contingência sim, e, portanto, é dessa forma que nós estamos trabalhando. Nós temos um valor
que nós entendemos para a compra de equipamentos, e o equipamento vai estar absolutamente ligado às necessidades desse plano. Nós temos um valor que nós entendemos também que é necessário para o treinamento de todas as pessoas que vão trabalhar com esse equipamento e adotar o protocolo que nós vamos executar por ocasião dos jogos, e que, portanto, envolvendo todo mundo para que todos sintam-se donos e mentores e pai desse plano, porque quem se sente dono, pai, mentor, ele faz com boa vontade, ele faz como tratando um filho, e é isso que nós queremos. Nós temos disseminado a ideia de que nós não queremos protagonistas. O protagonista disso é a segurança como um todo, e esperamos mais uma vez, ao final desse evento, com toda essa preparação, com técnicos de alta qualidade, com sinergia entre os órgãos federais, os estaduais, os municipais, entregar um produto de melhor qualidade do que já foi entregue no passado, sem fazer crítica nenhuma. Acho que nós tivemos produtos muito bons. Nós temos a Rio +20 que está terminando agora e até agora sem nenhum incidente, o que é um produto razoável. Nós queremos apresentar ainda um produto melhor. E torcer, trabalhar, mas não só torcer, mas trabalhar muito e torcer que ao final desse evento, mais uma vez, a segurança tenha sorte e a coisa corra tudo bem. Muito obrigado. O que eu me esqueci de falar é que quando eu falei de Munique, é importante a gente falar de Munique porque está na Alemanha, talvez o estado mais organizado do planeta. Se algo que os alemães são bons é a organização. Então a gente tem que se preparar para o imprevisto. Tem que saber que o imprevisto pode acontecer. E quando eu falei daquilo, eu falei de ensinar o pessoal a pensar. Eu sei que é uma coisa complicada, mas ensinar a pensar, a improvisar de vez em quando, porque vai precisar, isso que é importante. Improvisação nós já somos bons. Não sei não. O que nós estamos querendo fazer lá é planejar mesmo. Planejar e treinar. Gente, a gente poderia ficar muito tempo aqui, mas de novo queria agradecer em nome da GV e da Folha a presença de vocês, a presença do professor Guaraci Mingardi, do secretário, e boa tarde.